você tem um histórico cardíaco na sua família muito sério, né? A sua avó morreu de problema cardíaco, seu tio, você tem várias pessoas que têm problemas cardíacos na sua família. E você é um sério candidato a morrer cedo do jeito que você está levando a sua vida. Meu Deus do céu. E olha aqui, isso aqui não é saudável. Você acha que isso aqui é saudável? Não, eu vou te receitar remédio. Beleza, seus índices vão baixar todos. Só que não vai resolver nada, porque se você não entender Mudar o que você hábito. precisa mudar seus hábitos. Né? Então tá aqui, deu as receitinhas ali, saí. Rapaz, aí eu tive um choque de realidade. Sabe quando você tá vendo aquele filme que muda a história? Então, Sim, muda a história na sim. minha vida. Eu pensei, meu Deus do céu. Se infeliz, ele vai engolir o que ele tá falando. O desafio, né, Josi, né? Ele vai engolir o que ele tá Fala falando. pessoal, Juliana na área e a gente está começando mais um Prossiga Cash. Estou aqui com meu amigo. Giovanni Higg, prazer imenso, galera, estar com vocês aí mais um dia. Galera, sensacional a história desse camaradinho aqui, hein? Então senta na cadeira, fica aí, porque vai ser surreal. Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre disciplina, foco, determinação. Como que você vence a procrastinação, como é que você foca naquilo que precisa, naquilo que tá, naquilo que precisa ser feito. Então fica com a gente até o final que eu tenho certeza que você vai aprender demais com esse vídeo. Fechou? Roda a vinheta. A gente sempre pega na mão. E aí, beleza? Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. A gente está muito feliz de você estar participando aqui com a gente. Eu que agradeço aí a oportunidade e a confiança de vocês aí. Imagina, tamo junto. Eu não quis falar no bastidor para não estragar, mas assim, cara, de verdade, obrigado. Lá atrás, né, você já deu uma moral gravando a primeira vez comigo e agora de novo. E a gente fica muito feliz de ter essas pessoas, né, esses apoiadores Com certeza. aqui do nosso projeto. Legal. E a gente convidou porque a tua história é uma história muito bacana de superação, de resultado, e a gente quer contar isso para as pessoas, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas sofrendo com procrastinação, com falta de gestão de tempo ali, meu Deus, né? Eu precisava de um dia de 48 horas. E não, né? 24 dá. Se organizar sobra bem. tempo ainda, né? E sobra tempo. Dá pra dormir. Olha aí, o cara Verdade. dorme, rapaz. Então, antes da gente começar, eu queria que você contasse quem é o Fabiano Bissuli Agostiniak. Fabiano Augustiniak Bissuri. Ah, bacana. Mistura de polonês com italiano, né? Boa. Aí isso aí, loiro de olhos azuis, assim. Bem, pessoal, meu nome é Fabiano Augustiniak Bissuli. Bem, todo mundo chama por Bissuli, né? Pode chamar por Bissuli. Acho que Fabiano é só a minha mãe e a Lília que me chamam Fabiano. Ninguém mais chama Fabiano. Tenho 42 anos, quase 43. Sou casado com a Lília. Filho do seu Jorge com a dona Yolanda. Eu tenho formação em administração, pós-graduação em gestão de projetos, sou um dos sócios do Empório Verde Oliva, sou gestor comercial, gerente comercial de uma startup de tecnologia, de iluminação industrial, e sou atleta amador também, apaixonado por corrida de rua. Essa é uma grande paixão que eu tenho, né? E quem me conhece sabe que onde eu passo eu tento deixar uma mensagem para que as pessoas desenvolvam um hábito saudável para que transforme a sua vida. Que legal. Que bacana. Que Top. bacana. Top demais. E Bissuli, você sempre teve esse gosto, essa aptidão por corrida? Quando que começou essa vontade? É claro que não, né? É muito chato correr, né, cara? Nossa. Vai pensar que vai contra o instinto do ser humano você correr, né? Sabe de onde vem a origem da palavra maratona? Não. Já pensou, já pesquisou sobre isso? Nunca. Maratona, ela tem origem na Grécia Antiga, quando um mensageiro ele precisou transmitir um conteúdo da cidade de Atenas para Maratona. Essa distância ela dá exatamente 42 quilômetros. Né? Que Ele legal. estava num período de batalha e teve que transmitir essa mensagem. Quando o cara chegou lá, ele morreu. Ô, louco. Caramba! Mas Chegou, morreu. morreu porque teve um ataque cardíaco, não se Ah, explicou tá. direito, né? O cara não treinava para isso, tinha que transmitir a mensagem, o cara morreu. Ele fez tudo o máximo, o corpo superando E pra chegou chegar lá, mas o corpo não correu, aguentava. caminhou. Se ele não chegasse lá para transmitir a mensagem, possivelmente iam matar ele, né? Porque estava no exército, enfim. E o cara morreu. Então você vê que correr é um negócio que ele não é natural do ser humano. Doido. Não mesmo. Né? Você precisa ter uma disciplina, você precisa criar um hábito para que isso realmente entre na sua rotina e faça algum sentido, né? Top. Mas a partir do momento que você desenvolve isso como um hábito, como uma rotina, como isso se encaixa na sua rotina, isso passa a ser prazeroso. E para mim isso nunca, inicialmente nunca foi prazeroso na minha vida. Eu nunca gostei de correr, né?
Eu fui militar durante 4 anos, entre 1998 até 2002. Odiava correr, né? Odiava, odiava, Que é um dos odiava. exercícios lá que precisa fazer, né? Você viu um vez a galera Nossa, correndo ali na. nossa, o que eu podia fazer pra enrolar a corrida quando era menino, eu enrolava. Nossa, eu era muito migué, assim, pra não correr, né? Eu gostava de fazer musculação, mas correr eu odiava, né? Enfim, nunca foi um hábito, até quando tinha isso, né? Dentro do exército eles incentivavam a corrida. Tem uma corrida que é a corrida do facho, que é muito tradicional lá. Eu nunca passei longe disso, nem pra assistir, não gostava, só perdi tempo, né? E só que o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e saí do exército, não cultivei hábitos saudáveis, fui seguindo a minha vida. Até que um dia, quando eu tinha 29 anos, fui fazer um exame de check-up de rotina, né? E cheguei no Dr. William Férez. Lembro essa história como se fosse hoje. Cheguei a fazer meu exame, né? E na época eu estava com acho que 98 quilos. Hoje eu tenho 76. Ó. E eu achava que eu era forte, né? Fazia aquela musculaçãozinha no migué, né? 2 vezes por semana, não cuidava nada da alimentação, e pensava que era um cara forte. Aí fui lá fazer exame, fiz a consulta, ele pediu os exames, e daí ele pegou, quando eu retornei com os exames, ele falou, Fabiano, vem cá, teu triglicerídeo tá alto, teu colesterol tá alto, tá tudo ruim teus exames. Daí tudo bem, né? Tá bom. Assim, ó, eu vou te receitar aqui o remédio pra tudo isso, mas, cara, vem cá, fica de pé aqui, dá uma olhada no espelho. O bicho começou a pegar no ego. Olha isso aqui. Pegou assim do lado, isso aqui. É mesmo, cara. Isso aqui não é saudável. Não vou nem entrar numa questão estética, isso aqui não é saudável. Você tem um histórico cardíaco na sua família muito sério, né? A sua avó morreu de problema cardíaco, seu tio, você tem várias pessoas que têm problemas cardíacos na sua família. E você é um sério candidato a morrer cedo do jeito que você está levando a sua vida. Meu Deus do céu. E olha aqui, isso aqui não é saudável. Você acha que isso aqui é saudável? Não, eu vou te receitar remédio. Beleza, seus índices vão baixar todos. Só que não vai resolver nada, porque se você não entender que Mudar o hábito. você precisa mudar seus hábitos. Né? Então tá aqui, deu as receitinhas ali, saí. Rapaz, aí eu tive um choque de realidade. Né? Sabe quando você tá vendo aquele filme que muda a história? Então, Sim, muda a história sim. na minha vida. Eu pensei, meu Deus do céu. Se infeliz, ele vai engolir o que ele tá falando. O desafio, né, de você, né? Ele vai engolir o que ele tá falando. E aí eu comecei devagarinho, né? Comecei fazendo caminhada, né? Da caminhada foi pro pedal. É muito difícil, foi muito difícil encaixar no hábito. É chato você colocar isso na tua rotina. Tem tanta coisa legal pra você fazer durante o dia, Uhum. né? E assim foi devagar, né? Uma caminhada. Eu comecei, na verdade, com ciclismo, né? Caminhadinha, tranquilo, fui pra bicicleta, participei de algumas provas de ciclismo, fui pegando gosto, fui pegando condicionamento, né? É, Só que o que acontece? Eu fui para aquela modalidade do ciclismo que chama de speed, aquela bicicletinha mais fininha, de Sim, alta A velocidade, velocidade. pau na BR. E eu comecei a achar muito perigoso, sabe? Eu vi muitos acidentes, né? E assim, toda vez que eu saía, minha esposa ficava preocupada, minha Sim, mãe ficava preocupada. Eu pensei, pô, aí já tem uma linha muito tênue entre o saudável e o perigoso. sim. Né? Eu adorava, uma adrenalina do caramba. Você tá na bikezinha clipado ali a 70 km por hora Ô, na louco. 277. Meu Uma Deus do céu. adrenalina muito E a forte. BR e uma carreta passando. Exato, exatamente. Ela passa do lado, mexe tudo, Mexe né? tudo. Aí eu comecei a migrar aos poucos pro duatlo, né, que é pedalar e correr, e comecei a me dedicar para corrida, só para corrida, né? Encostei a bike, vendi a bike, comecei a ir para corrida, que é muito diferente, né? Corrida ela exigia uma série de preparos, né, de musculatura, articulação, enfim, né? E comecei devagarinho, né? Participei da minha primeira prova de 5 quilômetros, tomei gosto, né? Aí prova de 10 quilômetros, fiz a minha primeira meia maratona são 21 quilômetros, né? 21 km. Bacana, né? Isso aí em um ano, depois eu já. Deu um ano quando eu comecei a correr, deixei a bike, comecei a correr, um ano, já fiz uma meia maratona. Aí, opa, agora acho que está na hora de preparar uma maratona, que é o sonho de todo mundo que corre. Meu Né? Deus. Maratona são 42, 195 metros. O problema não são os 42, o problema são os 195 que dá. 42 é um É faz, tranquilo. 195 que pega, né? E comecei a treinar para a primeira maratona, né? E foi, né? Então, assim, exigiu bastante. Na época eu estava sem nenhuma assessoria, hoje eu tenho uma assessoria. Devagarinho, treinando, beleza, fiz minha primeira maratona em 2012, né? Pô, bacana, sou maratonista. E agora? Né? O que vem pela frente? Agora eu quero fazer uma ultramaratona. Então tudo aquilo que excede 42 quilômetros é uma É outra. ultramaratona.
Aí treinei, tem uma prova aqui no Paraná, entre Morretes e Guaraxaba, e ela tem 3 modalidades. Ela tem uma de 50 quilômetros, uma de 80 e uma de 105. Eu falei assim, em 3 anos eu vou fazer essas três provas, vou treinar para as três. Aí fiz minha primeira de 40, de 50, de 50. É, cara, fui bem, foi legal, foi melhor que eu imaginava. E assim, Cara, estrada 50 km é muita coisa. Quanto Estrada- tempo correndo? Cara, de 50. Deixa eu tentar lembrar, faz tempo já, mas assim, deve ter umas 5 horas e 40, 6 horas de 5 prova, horas e mais ou 40 menos, correndo. né? Aquela estrada de terra, montanha, Sim, né? sim, Uma estradinha horrível do meio O máximo que eu corri, eu acho que foi 45 minutos. Não, eu nem vou te contar a minha história. Mas assim, foi bacana, treinei bastante. Aí, Legal. beleza, agora eu fazia de 80 quilômetros. Né? O desafio já, aí a pegada foi um pouquinho mais diferente, né? Já quase 2 maratonas. Top. Né? Aí, um ano, treinei, beleza, fiz. E aí a de 105. Aí a brincadeira ficou muito séria. 105 km. 105 quilômetros. Aí realmente eu tive que entender o que que é disciplina, o que que é hábito, e aí tinha, durante o período de treinamento, tinha certos momentos que já deixou de ser prazeroso porque começou a virar uma obrigação e eu tinha que seguir com aquela obrigação. Coloquei na cabeça, eu vou fazer essa prova, eu tenho que fazer, né? E você acordar de manhã assim, né? Porque a prova geralmente ela acontece no mês de junho, né? Frio. Você acordar com aquele frio sábado de manhã e você tinha na tua planilha ali 65 quilômetros para você fazer. Você acordava de madrugada, 5 horas da manhã, nem meu gato tinha acordado. Você sai correr, tá o pessoal voltando da balada, né? Um monte de cozido voltando da balada. E eu lá, né? Camelbag, coquinha e fazendo treino. Né? E assim, eu digo que a prova ela foi muito desafiadora. Ela pegou realmente, foi difícil. Né? Tinha momentos que eu pensei em desistir várias vezes. Durante o treino ou na prova? Não, durante a prova. O treino também, né? Durante o treino já pensei várias vezes, vale a pena? Não, vale a pena. Eu quero conquistar isso, né? Porque a corrida ela é um esporte, principalmente para atleta amador. Para elite não, porque a elite ganha dinheiro com isso. Sim. Mas o amador é uma briga, é minha comigo Pessoal. mesmo. Pessoal. Não tô desafiando ninguém, não tô te Ah. desafiando. Tem pessoas que têm essa rixa aí, só cara, eu sou pangaré, já com 40 e poucos anos aí, não quero competir comigo, quero competir comigo. Eu quero fazer o melhor, eu quero que o Fabiano de amanhã seja melhor que o Fabiano de hoje. Né? Perfeito. E. Desculpa te cortar, Claro, mas fica à vontade. pegando o gancho nisso, o que te fez perseverar? Porque assim, eu percebo que às vezes a gente tem animação para continuar. Eu sou um cara, por exemplo, assim, que às vezes me dá um estalo e falo, cara, vou acordar cedo. Aí tá lá, eu 5 horas da manhã. Cara, essa semana, vou andar de bike. Vou a semana toda de bike. Mas o difícil às vezes não é começar, é continuar. Quanto tempo durou a preparação para Foram pra uns outra? 4 meses. 4 meses. Né? O máximo que eu acho que eu consegui assim numa constância foi uma semana. No que você se apegou assim? É porque no começo Pra lá continuar. ele teve o desafio do médico, né? O médico lá, eu vou fazer esse cara engolir. Ele já engoliu, né? Você chegou a contar pra ele? Não, Encontrar sabe que eu com nunca ele mais depois? voltei. Sério? Capaz. Fala assim, Não aqui, sei nem se doutor. ele tá vivo ainda, Ô, tem louco. que verificar, porque ele já tinha uma certa idade, mas nunca mais voltei. Tem que ir lá, Tem que cara. voltar, tem Acho que que é Ir voltar. lá agradecer, né? É, agradecer verdade, ele. Ó, o que verdade. você fez comigo aqui? Levar um chocolatinho pra ele. Não. Mas tem que agradecer mesmo, porque foi choque mesmo, né? Sim. Mas essa tua pergunta é interessante, cara, porque assim, o maior compromisso que você tem que ter na sua vida é consigo mesmo. Se você colocou um desafio contigo, você tem que honrar esse desafio contigo. Você não vai honrar um desafio com ninguém se você não está honrando um desafio contigo. Eu coloquei um desafio comigo, eu vou fazer essa prova. Eu vou fazer essa prova. Já escrevi, paguei e eu vou fazer. É fácil desistir? Fácil. Né? E daí? Eu vou frustrar comigo mesmo, eu estou me decepcionando. Então, o meu maior compromisso é comigo. Sim. Quando eu acordo de manhã, cara, o primeiro gol tem que ser o meu. Top. Se você acordou, cara, e já tropeçou, bateu um dedo na cama, já saiu xingando, aquela energia horrível, esquece. Já perdeu A o dia. probabilidade do seu dia ser uma porcaria vai ser muito grande. Né? Então eu acredito muito em energia, sou um cara muito energizado, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de treinar, e assim, cara, esse é o meu compromisso comigo mesmo. Eu não posso falhar, porque eu vou me decepcionar se eu fizer isso. Né? Os outros, quem estava ligando se ia fazer a outra maratona? Ninguém. Né? Se eu desistisse, tem muita gente que vai tá aí, tá vendo aí, ó. Aí, aqui se alugar fazendo coisa que não podia, né? É como muitas pessoas tentaram fazer essa prova, antes da prova desistiram, muitas pessoas durante a prova passaram mal, eu vi pessoas passando mal durante a prova, pessoas se machucando feio, né? Teve assim, contando durante a prova, né?
Teve, assim, todo atleta tinha que ter uma equipe de apoio que levava todos os suprimentos. Pra você legal. correr 105 quilômetros, em uma estrada de terra, então vai um carro, no carro estava minha esposa, mais um casal de amigos, e vai toda a parte de suplementação, né, medicamento, caso passasse mal, enfim. E eles me contando que durante a prova eles viram pessoas que desmaiaram. Teve um cara que desmaiou, tombou, caiu num barranco lá, tava tudo Caramba. arrebentado e queria continuar na prova. Tinha que chamar o pessoal da organização para buscar o cara, né? Eu vi pessoas parando, vomitando. Isso pega no teu psicológico durante a prova. Assim, caramba, será que isso vai acontecer comigo? Né? Eu treinei, tô bem aqui. E você começa a ver muitas coisas, né? Então, até os 40 quilômetros eu tava bem, fazendo aviãozinho, brincando, tirando onda, legal, né? 50, né? 60, 70, no quilômetro 83, 83, 82, enfim, já começou a pegar, comecei a meio que alucinar. Meu Que Deus, loucura. nossa, né? Começava a não responder direito, coisa de louco. Porque assim, toda prova que você faz, por exemplo, eu estou treinando para uma maratona, né? Eu vou fazer agora em novembro a maratona de Nova York. Que São top. 42 quilômetros, né? Eu quero fazer o meu melhor tempo, não a distância de 105, são 42, mas eu procuro fazer o melhor tempo. Então, durante o treino, eu não faço 42 quilômetros. No treino você faz até 30, né? Domingo agora é o último treino que eu vou fazer de 30, depois eu vou reduzindo. Uma prova de 105, você não faz 105. Né? Eu cheguei no máximo a 65 quilômetros. Então, quando chegou no 80, começou a pegar. Nossa. Começou a pegar, e vendo gente passar mal, enfim. Chegou uma hora que eu peguei, né? Parei no carro de apoio para dar uma descansadinha rápido. E eu olhei pra Lilian, né? Minha esposa falou, acho que eu vou desistir. Mano, ela, não, você não vai desistir, não. Você tem que ter compromisso contigo, você chegou até aqui, você não vai desistir. Top. Toma essa água aí e vai embora. Fui, né? Graças a Deus terminei. Melhor do que eu imaginava, né? E cara, foi uma experiência incrível. E aí entra um outro problema, entra uma outra questão, né? Quando você termina uma outra maratona extrema como essa, te bate uma depressão pós-prova. Eu tenho vários amigos meus que acho que vão assistir isso, que depois dessa prova desistiram, desanimaram e pararam de correr. Olha que loucura. Porque você chega assim no teu limite máximo. No nível, né? Cara, eu já atingi o máximo que podia atingir na corrida, bate uma depressão e a pessoa acaba parando de correr. Porque não tem mais novidade ali, Tem né? um efeito novidade. Teve novidade. Entendi. Isso é uma coisa que Como acontece... ele conseguiu vencer o máximo, então é 105 km, vamos colocar. E depois dali ele começa como se tivesse chegado no pico da montanha ali, né? E Isso, agora, o que eu faço? agora. Tem uma montanha e desistir. Isso é uma coisa interessante que acontece muito na vida da gente, né? Quando você coloca um objetivo que você atinge, né? Cara, sei lá, a pessoa quer atingir um montante de dinheiro, Sim. quer... Chega uma hora, às vezes a pessoa, tá bom, relaxa, desiste, aí acaba desistindo, desanimando, né? Se você tem um negócio próprio, se qualquer outra coisa que você queira fazer, você chegou nesse ponto, você desiste. Tem muito colega meu, olha, dos ultramaratonistas que fizeram essa prova comigo, a minha equipe, cara, deve ter uns 2 ou 3 que continuaram correndo. Olha, Desistiram. Nossa. E isso passou na minha cabeça também. De desistir. Passou a desistir. Aí eu pensei, não, eu não posso desistir, eu tenho que procurar um outro objetivo, eu tenho que procurar outros objetivos, né, para eu seguir nessa pegada aí e não deixar isso pegar, né? Eu vou focar em maratona e procurar fazer o meu melhor tempo em maratona. Sinceramente, hoje eu não tenho mais vontade de fazer ultra. Salvo algo com um propósito muito grande, né? Tem por exemplo, uma ultramaratona que é na África do Sul, que ela tem todo um contexto ideológico do apartheid, enfim, histórico muito bacana, talvez eu faça algo desse legal, tipo. legal. Mas maratona eu tô muito satisfeito, tá bom, né? Pô, não sou mais menino também, né? Mas não se admire se daqui a pouco falar, puta, escolhi se meter numa presepada e vou fazer mais uma outra. Não tá descartado. Não está nos meus planos agora. Sim, né? Que bacana. Mas é muito fácil desistir. Perfeito, demais. Nossa, cara, assim, eu tenho duas perguntas aqui já, né? Mas a primeira, por que que no treino não faz toda a maratona? Por exemplo, você falou, na ultra é 105 km, aí o treino é no máximo 65 ali. Isso. Por que que no treino eu não faço os 105 km para sentir o corpo? Não entendi. Porque você faz uma carga semanal que chega a isso. Vamos lá, durante segunda, a tua carga semanal chega a isso. Chega aos 105 km. Chega a 105 km a sua carga. Então eu faço vários treinos, que assim, o treino que acontece? Cada treino tem um tipo específico. Tem treino que é de velocidade. Por exemplo, amanhã na minha planilha eu tenho treino que são tiros. Eu faço explosão, tiro, né? explosão. Tem treino que é resistência, tem treino que você mescla. Então assim, você faz vários treinos e no final de semana faz um treino mais longo.
Então você não pode dar o teu 100% naquela distância no treino. Perfeito. Você tem que deixar isso guardado para a Senão prova. amanhã você vai ter um problema que talvez seja de explosão, aí você não vai estar Exato. Então fisicamente você preparado. guarda isso aí para a prova, né? Então eu estou no ciclo de maratona, né? A minha maratona que eu vou fazer em Nova York vai ser dia 6 de novembro. Legal. Então agora, nesse final de semana, eu vou fazer 30 quilômetros, que é a maior distância que eu vou fazer. Aí eu começo a baixar 20, 15, até zerar ali próximo da maratona. Então você não chega nisso. Né? Mas seu corpo está preparado. Eu fiz uma carga semanal que dá isso. Perfeito, Né? perfeito, perfeito. E o psicológico, como é que faz para vencer lá? Por exemplo, você chegou nos 80 quilômetros, é claro que teve a parceria ali, né, da esposa. Não, você vai por você, né? Como é que... Porque só falar também é difícil, né, por exemplo. O que mais que surgiu ali, por exemplo, para você realmente dar sequência ali quando você chegou nos 80 quilômetros, como você falou? Cara, a corrida é um negócio muito bacana porque você exercita muito a meditação. Você está num momento ali que é só você e Deus, sei lá o que a pessoa acredita, Sim. né? Mas você está ali num momento que é você. É você e você está curtindo o presente, né? Então, assim, os treinos eu procuro exercitar muito isso, né? De você tá ali, você está focado, você colocar micro metas, né? Beleza, agora tem mais 5 quilômetros pela frente. Tem mais Top, 5. cara. Não tem que pensar que tem mais 105. Isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida da gente. Você tem que colocar micro metas na vida. Eu coloco muito isso na minha vida profissional, né? Na minha vida pessoal. Qual que é a meta que eu tenho aqui para os próximos 3 meses? E para aqui 1 ano? Não adianta você colocar uma meta muito grande. Né? E se você está num treino, você está numa prova, e você já está pensando, né? Acabei de largar, né? Eu fiz agora, dia 26 de agosto, fiz a maratona de Florianópolis. Né? Eu larguei, e assim, eles quase cancelaram a largada, porque estava um vento muito forte. Começou a levar barraca, as barracas das Suíças. Depois quase cancelaram a prova, atrasaram em 15 minutos, quem fez sabe o que eu estou falando. E mesmo assim largaram. Você largando com vento contra. Né? Cara, um monte de gente perdendo viseira, óculos, e assim, segurando, né? Onde é isso, perdão? Onde foi? Florianópolis. Florianópolis. Floripa. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou correr 42 quilômetros assim, com esse vento contra. E você não treinou pra isso aí? Não, né? Mas eu pensei, eu vou trabalhar. Aí vai naquela pergunta pra vocês, eu vou colocar as micrometas. Vamos lá. Eu vou colocar agora uma meta aqui para os próximos 3 quilômetros. 3 quilômetros de vento contra. Agora para os próximos mais 3 quilômetros. Vamos lá. Vou manter esse ritmo aqui. Tudo eu uso muito o Garmin, só que na verdade no GPS que ele regula tudo. Tua velocidade, teu tempo, frequência, tudo. Beleza. Próximos 3, de repente uma hora o vento estava a favor. Opa, legal. Agora meus próximos 10 quilômetros, entendeu? Então fui colocando essas micrometas assim. E vai. E na outra foi assim também. Eu tive que fatiar ela e pensar a estratégia para cada período. Né? Se você pensar que tem 105 quilômetros à frente, cara, dá uma depressão. A mente trava na hora, cara. Trava na hora. A mente trava. Agora, se você vai fatiando, bem, beleza. Próximos 10 quilômetros eu preciso suplementar, eu vou tomar um sachê de carboidrato, preciso tomar uma água. Cheguei nisso, aí nos próximos 10 quilômetros tem que tomar um isotônico. Então você vai fatiando e vai colocando estratégia. Cara, que poderoso isso, né? A gente ter micro metas na vida. Aí, até aproveitando, assim, de repente quem está assistindo não consegue fazer a diferença da micro meta e a outra palavrinha macro meta, né? Então explica aí pra galera, o que é essa diferença da micro... A gente sabe aqui, né? Mas vamos esclarecer o que é a micro meta e o que é a macro meta, por exemplo. Legal. E depois vamos pensar, Ju, e tentar colocar isso dentro do negócio. Sabe um objetivo pessoal para a vida ali? Como a gente poderia jogar, né? Porque fica bem claro, mas para trazer ainda mais luz, né? Exatamente. Vamos lá. Você, Giovan, você... Misturei os dois, né? Giovan. Legal. Giovanni com Juliana com Giovan. Você, Juliana, você quer juntar R$1 milhão, cara. Aí, ó, boa. Você quer juntar R$1 milhão. Nossa, você leu minha mente. Acertou. Então, você quer juntar R$1 milhão. Como que isso começa? Tem que guardar teu primeiro R$1. Né? Eu gosto muito Cara, eu gosto muito da parte do mercado financeiro também. É uma das coisas que acabou entrando na minha vida, essa parte de disciplina financeira. Eu gosto muito de investir na bolsa também, né? Tem aquela metodologia que chama Buy and Hold, que é a metodologia mais chata que tem, mas aqui nós conversamos agora há pouco, é o que eu uso como referência das pessoas que ganharam dinheiro de verdade, que conseguiram conquistar um sucesso. Então, você quer R$1 milhão? Cara, o teu primeiro passo é você guardar R$1. Essa é a tua primeira micrometa. Cara, quero juntar R$1 milhão. Beleza, você tem que guardar teu primeiro R$1. E aí coloca um prazo. Coloca um prazo.
quanto que eu consigo, quanto que eu vou guardar daqui um ano? Cara, daqui um ano eu vou conseguir guardar 10 mil reais. O que você precisa fazer para esse um ano? Ou sei lá, 6 meses, coloca uma micrometa mais curta. Porque primeiro você precisa, para essa micrometa, exercer essa disciplina. Né? Então vamos lá, daqui 6 meses eu quero ter 5 mil reais guardado. O que eu preciso para fazer isso? Qual é a estratégia que eu preciso fazer? Cara, eu preciso segurar um pouco na pizza no final de semana, né? Eu preciso, cara, trocar de celular? Preciso realmente trocar de celular? Tá fazendo sentido o que eu tenho? Eu preciso trocar de carro? Preciso pagar uma prestação mais cara? Não. Se você adapta seu orçamento e você, opa, legal, consegui essa micrometa. Nesse curto espaço de tempo, eu cheguei a esse valor que eu queria, né? E aí, o teu objetivo macro é 1 milhão. Mas você vai traçando suas micrometas, o que você precisa para atingir isso. Até chegar na macro. Parece simples, mas não é. É Não difícil. é. Porque precisa da disciplina, né? Disciplina. E é chato, né? Eu penso, cara, que assim, tudo aquilo que não se transforma em um hábito na sua vida, você procrastina e você perde. Né? A motivação, as pessoas falam muito de motivação, né? Cara, eu odeio palestra motivacional. Porque isso não te leva a nada. A motivação é que nem você jogar um sal de fruta num copo com água. Passou aquilo, né? As empresas, elas costumam fazer muito disso, muitas já estão parando. Chega nas suas convenções de final de ano, chama um palestrante motivacional, né? Chama eu para contar uma história, chama um cara, né? Alguém para contar uma história. Fica todo mundo motivado, primeira semana todo mundo escreve na academia, ou sei lá, o tema que o cara trouxe, vai trazer alguém falar de investimento, né? Primeira semana todo mundo aí tentando poupar, acabou, não vira hábito. Ela é muito importante para ela ser o gatilho para você começar alguma coisa. Perfeito. Acabou. A partir dali ela não te ajuda em mais nada. Né? Falar que eu tô acordando cedo para treinar que é motivação é mentira. Não é motivação, é disciplina. Cara, você acorda cedo. Eu acordei cedo para treinar hoje. Hoje na minha planilha tinha musculação. Acorda cedinho. Putz, cara, sabia cantando 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. O gato dormindo. Putz, cara, tem que ir lá, tem que treinar. Né? Tem minha rotina de trabalho. Não é motivação, é o hábito. Porque eu preciso. Porque eu tenho meu objetivo. Eu tenho essa maratona em novembro que eu tenho que fazer. Top. Né? Legal. Por que a gente trabalha? Pagar os boletos. Mas, como que você exerce seu trabalho? Você tem um hábito. Tem coisa que já entrou na sua rotina. Você tem um hábito de fazer. Aquilo que você faz bem feito porque você exercitou isso, virou um hábito. E você não tem a opção de não fazer, porque senão você não paga suas contas. Perfeito. Né? Interessante até falar sobre isso, porque até entrando aqui, nós estamos fazendo uma live durante 31 dias falando sobre provérbios. E aí exatamente o texto de hoje fala assim, ó, cuide da sua figueira, para que a sua figueira ela possa te dar fruto. Então cuide bem do seu trabalho para que você consiga receber seu salário no final. Exato. Então não adianta você ficar chutando a figueira ali, né? Por exemplo, você tem um hábito de fazer um trabalho, por exemplo, vou colocar aqui, tem que fazer bem feito. Né? E ali precisa ter aquela consciência que eu preciso fazer bem feito. O objetivo final para ser alcançado tem que estar tudo junto. Pode juntar também aqui, né? Com essa ideia total. Né? Eu tenho um objetivo macro que é alcançar meu resultado dos 42 quilômetros. Então, se eu preciso chegar nos meus 42 quilômetros, aqueles 3 primeiros quilômetros que eu preciso percorrer, precisa ser bem feito. Se eu perder tempo, você calcula aí no seu tempo, né? Sim. Eu tenho que fazer esses 3 quilômetros em quanto tempo? Cara, eu quero fazer em 3 horas e 35 minutos. 3 horas e 35 minutos. Então eu preciso fazer ele bem feito. Poxa, eu fiz em 3 horas e 37. Você vai querer compensar isso na outra, né? Então se você não fez bem feito atrás, vai ter que ter um desgaste a mais. Tô correto ou não? Correto, e você falou uma coisa muito importante. Cara, nós brasileiros, né, tem uma coisa que eu não gosto, que é o tal do jeitinho brasileiro. Cara, isso é horrível, né? Eu e minha esposa, a gente gosta muito de viajar, a gente já viajou alguns países aí, conhecemos várias culturas diferentes. E esse é um negócio muito nosso mesmo, é um negócio que não é legal, né? Por que o japonês ele tem essa referência aí, né, de qualidade total? Porque ele segue todos os passos que precisa para você chegar no objetivo, né? Você vai construir um carro, o cara tem a metodologia dele, né? Tem várias metodologias que foram desenvolvidas ali. E a gente muitas vezes procura atalho, cara. Não tem jeito certo de fazer coisa errada. Não tem, né? Não tem jeito certo de fazer coisa errada. Cara, se você precisa fazer o que você tem que fazer, e existe uma metodologia, né? Uma metodologia no mercado financeiro para você conseguir seguir na tua estratégia de investimentos, a sua metodologia de exercício, seja lá o que for. Estou dando meu exemplo de corrida, que é o que eu faço. Sim. Você quer pedalar, você quer fazer uma arte marcial, cara,
existem passos para isso. Você tem que seguir esses passos, né? Perfeito. E as pessoas gostam muito de fazer atalho, jeitinho brasileiro. E aí, cara, você se perde. Você se perde. E aí vai tudo por água abaixo, seu esforço. É o que a gente fala muito aqui de ver o processo, né, Giovanni? Tem que viver o processo. A gente precisa viver o processo. Não tem como pular isso, né? Chegar no resultado final sem viver o processo. Bissuli, para confortar os nossos corações, você tá falando assim, parece que você é um super-homem. Não, Você não vacila, você acorda todos os dias. Conta pra gente, você procrastina? Tem dia que você acorda e assim, cara, Sabiá, sai fora, eu vou dormir mais um pouco. É claro que sim. Todo mundo tem. Tá no nosso instinto. É gostoso você descansar. É gostoso você procrastinar, né? E assim, é muito fácil você deixar o tempo te levar, né? Cara, assim, tem um livro que eu li, muito bacana, chamado O Tempo de Buda, né? Não é, ele é com base no budismo, mas não há nada a ver com Religiosidade. Isso aí. Valeu. Aqui, né? Não é de religião, né? E ele fala sobre o tempo natural das coisas, né? E como nós estamos cada vez mais perdendo o tempo natural das coisas. Vamos lá. Eu já tenho meu selo carimbado de tiozão aqui com os 42 anos. Vocês são novos ainda. Né? 31, 29. Opa, valeu. Mas mesmo assim, já perceberam que quando vocês tinham 10 anos, o dia demorava a passar? Sim. Não é, cara? Sensação, né? Demorava a passar pra caramba, né? Exato. Você fazia tanta coisa, jogava bola, né? Chegava aí pra escola de manhã e você olhava no relógio, nossa, 3 horas da tarde exatamente, ainda, uma né? coisa boa, né? Era muito gostoso, né? Demorava pra passar o tempo. E você nem sabia que era procrastinar. Você fazia tudo e sobrava tempo ainda, né? Cara, hoje em dia passou o tempo, você não viu, já era. A gente tá ficando maluco, né? E ele fala sobre isso, né? O que acontece? Hoje, a tecnologia, hoje a globalização, nos trouxe muitas facilidades e muitos ladrões de tempo também. Né? Por exemplo, quando você era criança, eu lembro, mas eu que sou mais velho, né? Década de 90, década de 80. Cara, precisava no mercado, o mercado ele funcionava de segunda a sábado, não abria domingo. Não sei se você lembra. Então, assim, se você não fizesse compras até sábado, 8 horas da noite, você tinha que esperar segunda-feira para você ir no mercado, né? Você precisasse de, vamos lá, você queria assistir um desenho. Cara, era no domingo de manhã no programa infantil que tinha. Durante a semana de manhã no programa infantil que tinha. Você não tinha que esperar no outro dia para ver um outro episódio. Você precisava ver uma notícia, era no Jornal Nacional. Tá o horário, para, perdeu. Aí você precisava esperar as coisas acontecer. Né? Tinha que esperar o momento de você ver teu desenho, de você ir no mercado, da sua notícia. E hoje tá aqui, ó. Você não espera mais nada. Se quiser no mercado de madrugada, tem 24 horas. É possível te entregar ainda. Te entrega, né? Então, assim, isso roubou seu tempo. E a gente perdeu a nossa conectividade com o ciclo natural das coisas, cara. Os animais têm isso, nós não temos mais. Perdeu, nós não temos. O animal, ele tem um ciclo dele de comer, de brincar, tudo. A gente perdeu isso, a gente quer tudo na hora, tudo imediato. Sim. Se demorou demais a conexão, você já fica bravo, né? Então, isso te facilita procrastinar, porque você tem tudo na tua mão, né? Tem um neurotransmissor nosso chamado dopamina. Já ouviu falar sobre isso? Já. Que é ali, né, a recompensa direta, né? E quantas vezes você chegou em casa, sentou no celular, cara, passaram 40 minutos, não fez nada de útil, não viu nenhum conteúdo legal, viu a vida das pessoas, viu um monte de porcaria, não passou nada. Exato. Né? E sempre com aquele sisteminha de recompensa ali, né? Porque é maravilhoso. Redes sociais, está vendo ali, está dando recompensa. E você procrastina. A procrastinação ela acaba virando algo muito natural pra gente. Vira um hábito. É um hábito. É um hábito de procrastinar. É um hábito de procrastinar. Então, assim, aí quando você coloca na sua cabeça que você precisa... cara, é gostoso. O ócio é gostoso também, né? Eu tenho um dia da semana que eu não treino, não faço porcaria nenhuma. Ah, que legal. Que dia é esse, professor? Geralmente na segunda. Segunda-feira. Ontem, por exemplo, foi o dia que eu não treinei, não fiz nada, né? Que é importante também até pro corpo também descansar, né? Sim. O descanso também faz parte do treino. Exato. Né? Geralmente na segunda eu não faço nada. E é gostoso. Ainda mais depois de uma explosão, né? Porque eu imagino então que você faz o seu treino maior no domingo, né? Então, isso, Ah, legal. Então, já assim, faz mesmo. O ócio é muito gostoso. Mas, assim, a gente... Tudo tende a fazer a gente procrastinar hoje em dia. Né? Cara, quanto conteúdo legal, quanta coisa bacana. Eu gosto muito de ler, né? E minha leitura não está tão em dia como eu gostaria. Às vezes eu chego em casa, beleza, fiz meus treinos, beleza.
Trabalhei, depois passei na nossa loja lá, cheguei ali, fiquei no celular, putz, já passou o tempo aqui, não fiz mais nada, eu podia ter terminado o livro que eu tô lendo agora. Sim. Né? Acontece com vocês também, pessoal? Com todo mundo. Ufa. Todo mundo. Não, quem falar que não... Cara, não existe. Quem falar que não procrastina tá mentindo. Né? Não. Cara, para. É gostoso procrastinar. É legal. E aí como é que você faz para voltar pro foco? Voltar para Exatamente, porque às vezes o que acontece é isso. Por exemplo, o bom é que hoje você já tem uma rotina ali, já bem estruturada. Então, na segunda-feira, a sua folga, você aproveita o seu dia de folga. Mas amanhã você já está pensando, poxa, eu tenho que acordar cedinho para me fazer o treinamento tal. Né? Mas a galera que não... Por exemplo, né, uma coisa nossa aqui que acontece às vezes. Que aconteceu, mas a gente entendeu, a gente melhorou isso. Teve um dia, a gente faz gravação 2 dias da semana, na terça e no domingo. Aí teve um domingo desse aí que a gente tava, eu acho que a gente tava cansado, não sei o que aconteceu. A gente tava falando assim, vamos gravar não? Aí eu, como assim não vou gravar não? Eu também pensei, não, é verdade, né? Hoje não. Aí falei, não vou aceitar isso aqui não. Porque se aceita, não é assim que funciona? Claro, se aceita, fala assim, poxa, eu tô cansado, não vou gravar não. Amanhã vai virar de novo uma desculpa, que depois vai virar de novo uma desculpa, que vai virar de novo uma desculpa. E aí começa a não dar certo. Lembra que aquilo que eu falei, o maior compromisso tem que ser consigo mesmo. Perfeito. Né? E assim, cara, o que faz eu não procrastinar tanto, que todo mundo procrastina, você vê muito guru da internet, né, que, nossa, os caras são... Mentira, procrastina, o cara erra, todo mundo é humano, cara, todo mundo vai errar. Mas assim, o que eu coloco na minha cabeça, eu lembro e sempre foco nas metas que eu coloquei pra mim. Legal. Então, quando eu lembro da meta que eu tenho, o GPS já redireciona a rota, né? Vamos lá, fiquei de noite, cheguei em casa, fiquei no celular. Não, mas eu tenho a meta de ler um livro por mês. Top. Opa, e ainda Você anota em algum lugar ou tá aqui na cabeça? Isso eu não anoto. Na cabeça. Tá na cabeça, eu tenho que ler um livro por mês. Opa, tô na página 60, são 240, né? E agora são dia 27. Não, mas deixa eu aproveitar aqui. Você nunca anotou? Por exemplo, você lá atrás, lá em 1900, você nunca anotou as metas? Tipo assim, não, eu tenho que ler um livro por mês. Como é que foi esse estalo, assim, pra... Cara, é interessante, eu uso a ideia de anotar, eu preciso anotar. Pra mim, eu tenho que ler. Eu tenho uma rotina ali, por exemplo, eu acordo tal hora, eu já faço, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. É o meu estilo, né? Mas só pra entender. Não, hoje, na minha rotina macro, assim, minha rotina do dia a dia, eu não anoto. Mas já anotei muito. Mas lá atrás, sim? Já comecei o legal. ano, fazendo minhas metas. Mas assim, legal. Pra mim já é um negócio orgânico. Eu tenho que ler um livro por mês. Legal. Né? Legal. Eu tenho sempre Virou uma hábito. prova. Virou hábito. Virou um hábito, exatamente. Entendeu? Virou um hábito. É o hábito e a meta pessoal. Por exemplo, eu não sei se chegou no final do mês e você fala assim, poxa, interessante pra gente saber disso, hein? Chegou no final do mês, poxa, eu não acabei de ler o livro. E aí? Qual que é o sentimento? Como é que fica? Cara, uma frustração do caramba. Eu fico bravo, decepcionado, porque o meu maior compromisso é comigo. Eu não atingi meu compromisso, entendeu? Então, assim, coloco um livro por mês, né? Coloco uma prova, alvo e provas. Vamos lá, falando de macrometas e micrometas. A minha prova, alvo para esse ano, é a maratona de Nova York. Mas eu tenho micrometas. Eu fiz a maratona de Floripa. Domingo, agora, eu fiz uma meia maratona em Pontal do Paraná. Essas são as micrometas que eu coloquei para chegar nessa macrometa. Entendeu? Então, assim, tem que direcionar para ela e, assim, bem orgânico, né? Bem orgânico. Que legal, que legal. Bissuli, e como é que você consegue gerir o seu tempo para fazer tudo isso? Porque muitas pessoas devem estar assistindo esse vídeo agora falando assim, cara, Bissuli, você não tem filho. Eu tenho 2 filhos. Bissuli, pô, né, não consigo encaixar uma atividade física na minha rotina. Só que vamos lá, né, corrija se eu estiver errado. Você trabalha CLT, você é gerente de uma empresa, você gere pessoas, gere pessoas, você tem seu negócio próprio, você tem o seu compromisso com a atividade física, tem a família, tem a questão da bolsa, né, que você é investidor também, é um cara que gosta de viajar, que gosta de curtir, gosta de ter um tempo pra você. Vai pra Nova York em novembro, então tem todo um planejamento, cara, as coisas tá... Como é que você consegue gerir bem assim para você conseguir fazer tudo isso? Cara, para tudo eu coloco meta. E para tudo eu vou fatiando meu tempo. Né? Eu gosto de ler à noite, então eu tiro tempo para eu ler mais à noite. Né? Eu gosto de treinar de manhã. Tiro ali, acordo cedo. E quando eu não consigo treinar de manhã, eu treino à noite, mas não é a mesma coisa. Quebrei minha programação. Porque aí, na verdade, você já atrasou agora até a leitura do livro, né? Então começa o negócio a capotar, né? Exatamente.
eu tenho que dormir no mínimo 8 horas por noite, cara, senão eu fico chato. Então, dá 10 horas da noite, eu já tô roncando. Então, que horas são? Pô, tem café aqui, cara. Ah, bom, tem mais ali se quiser, hein? Sem pressa, bem preparado. Mas assim, você tem que fatiar e colocar, priorizar as coisas. Né? E isso, voltando a falar, tem que entrar como um hábito na tua vida. Então assim, cara, vamos lá, as pessoas dão muitas desculpas, né, cara, e dão tanto tempo para procrastinar. E a zona de conforto ela é tão gostosa, só que ela é infértil. Você não tira nada dela. Muito gostoso você ficar na zona de conforto. Nossa, né? Eu não vou julgar e não vou dar exemplos de quem tem filho, né? Cara, eu imagino que toma um tempo muito grande. Eu não tenho, né? Imagino que é bem complicado. Mas eu tenho amigos meus que têm filhos, que seguem essa mesma pegada. Tem umas pessoas que eu tenho como exemplo aí, que me incentivaram no esporte. E assim, né? Você vai copilando aquilo de bom que as pessoas têm, né? De conseguir fatiar o seu tempo. Nossa, não tenho tempo para nada. Não, tem sim, cara. Se você está aqui conversando comigo, você está tendo tempo já. Perfeitamente. Né? Então, assim, a gente não consegue trabalhar esse tempo de maneira útil, né? Então, assim, e não tem regra de bolo, tá? Tem muita gente que dá curso, fala regra de bolo, anota. Não, não tem não, cara. É você priorizar, criar suas metas pessoais, criar as suas micrometas e começar a desenvolver isso. E honrar o compromisso contigo, né? Não adianta pegar né? Não, vou deixar na mão de Deus. Não, deixar na mão de Deus, não. Deus, ele te dá a oportunidade da vida, te dá saúde. Ele te dá o mais importante, né? Você acordou de manhã, que legal, você tá vivo. Agora, exatamente. bora movimentar. Exatamente. Eu não sou um cara religioso, tenho uma fé, né? Respeito muito todas as religiões, mas eu só agradeço. Perfeito. Toda manhã, eu agradeço. Eu não peço nada. Eu agradeço a Deus porque eu tô vivo, porque eu tenho vocês aqui, porque eu tenho saúde. Eu só agradeço. Top. Cara, por que eu vou pedir? As coisas dependem de mim. Exato. Depende de mim. Né? Nossa. É o famoso movimento traz clareza, que você fala assim. Depende de mim, cara. Tem que estar aí. É foco, é criar tua meta, é ir atrás. Não adianta, né, cara? Deus tem um universo infinito com bilhões de galáxias para ele cuidar. Tem uma guerra na Ucrânia acontecendo. Exato. E eu vou pedir para Deus para eu trocar de carro. Para. Né? Para me dar motivação. Motiva. Cria vergonha na cara e vai pra cima. Sim, tem que pegar aí, cara. Né? Então... Top. E aí, até aproveitando, entendo plenamente a questão da religião, só que aí vem o grande ponto, né? Por exemplo, por exemplo, os exemplos que você deu de pai que tem filhos ali, no caso, né? Que também tem a mesma rotina que você, de treinar e tudo mais, você falando aí, eu veio a ideia assim, poxa, os filhinhos deles devem ficar como? Com a roupinha também, querendo correr, sim, né? Não, pai, correndo e tal, vamos treinar junto. O que acontece? Se torna um exemplo. E aí imagina como que vai ser o crescimento dessa criança, cara, com a rotina certinho, com o hábito correto, tendo as dificuldades de procrastinação, tendo os mesmos, aquela dificuldade humana de ser, mas tá vendo, não, meu pai conseguiu. Não, meu pai conseguiu correr os 42 quilômetros, nossa, que top! A emoção da conquista e tudo mais, isso vai gerando um valor, um conhecimento e tudo mais. É muito saudável, né? O discurso ele comove, mas o exemplo convence. Pode falar o que você quiser, mas se você não der o exemplo, não fez o exemplo, esquece, né? Vamos lá, tem um grande amigo, um amigão meu, faz tempo que eu não vejo ele, e Francisco, e ele, no tempo que eu trabalhava na Renault, foi um dos caras que me motivou, né? O cara já fez alguns Ironman, o cara fez um Ultra Iron agora, são 3 dias de prova. Vamos lá, o Iron, eles acho que são 3 km e pouco de natação, são 180 de bike e 42 de corrida. Mesmo dia. Mesmo dia. O Ultra Iron, você dobra tudo isso em 3 dias. E ele terminou agora. E assim, o filho dele segue o exemplo dele, nada, o moleque vive ganhando medalha. Né? Então assim, às vezes o filho pode até não seguir o exemplo no esporte, mas vai seguir o teu exemplo de pessoa, de ser humano. Da rotina, da disciplina, vai. Isso gera valor. Tudo isso vem, né, Sim. cara? Então, assim, isso é muito importante, porque assim, cara, vamos lá. A Bíblia fala que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Perfeitamente. Cara, se tu não tá cuidando do teu corpo, né? Já errou aí, né? Já errou aí, né? Eu, como falei, eu não sou um cara religioso, né? Conheço muito da Bíblia, já estudei, né? Tenho minha família que segue, respeito muito. Sim. E assim, eu não quero que ninguém pense igual a mim, eu respeito muito quem segue, acho que tem que seguir, faz muito bem. Mas, cara, vamos lá. Né? O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, vamos lá, eu cortei na minha rotina, eu não tomo refrigerante, eu mantenho uma dieta equilibrada, eu pratico exercício físico.
E tem pessoas que me criticam porque às vezes no sábado à noite eu tomei uma taça de vinho. Uma taça enchendo de refrigerante, enchendo o bucho de doce. Então assim, cara, o discurso comove, mas o exemplo convence. Exato. Né? Então, Exatamente. esse é o maior patrimônio que você tem na tua vida, teu corpo. Sim. Se você não estiver saudável, você não... vai tudo pra trás, cara. Perfeitamente. Perfeito. Agora... Rapidinho. Para o Rapidão, é porque você falando me fez lembrar daqueles casos que você citou de quando o camarada ele faz a ultra maratona e chega no final, entra naquela depressão e para, né? E o que que a gente está falando muito sobre esses últimos dias? Que nós não nascemos simplesmente para viver a nossa vida ali. Nós também nascemos para servir o outro. Sim. Se de repente, não tô criticando, tá? Porque eu entendo a situação, de repente sei lá, ele chegou no máximo dele ali e não conseguiu, os olhos dele não abriu ainda, né, dos colegas, por exemplo. Mas se ele de repente abrir os olhos e perceber que, poxa, agora eu posso criar discípulos, ou eu posso treinar pessoas, a conquista do outro motiva a continuar. Concorda com isso? Eu não vou mais correr os 105 km, eu não tenho mais corpo, a mente e tal, mas eu vou ajudar o fulano de tal que tá na mesma pegada a correr e, poxa, ele conseguiu. Então ele sai dessa depressão. Eu falo por quê? O nosso objetivo dentro do Instituto aqui, um deles é ajudar pessoas a sair desse ambiente de depressão, ansiedade, ter problema. Então, tipo assim, trouxe esse estalo aqui. Porque ele parou de atender ele, chegou no pico dele. Agora a próxima montanha dele não é ele ir sozinho mais, é ele ir levando mais pessoas. Aí ele começa a servir, ele começa a falar, poxa, a Maria conseguiu. Cara, isso é muito gostoso, isso é muito legal quando você descobre uma coisa que faz muito bem na sua vida e você consegue multiplicar isso. Exato. Né? Eu sou o chato da corrida. Se você olhar meu Instagram, só tem foto de corrida, de prova. Mas, cara, assim, até um tempo eu pensei, cara, acho que vou dar uma segurada nisso. Né? E muitas pessoas vieram falar, Bissuli, eu comecei a correr porque o Instagram me incentiva. O Jô falando aqui também domingo. Eu não quero fazer para mim, muito pelo contrário. Eu me considero um pangaré, eu sou disciplinado, focado. Eu não sou um atleta de ponta, muito pelo contrário. Eu não tenho genética que ajude. Eu sou focado, eu sou disciplinado, né? Mas é tanta gente que já veio falar, cara, eu te acompanhando, eu comecei a correr, né? Então, assim... Não tem preço, né, cara? Isso me faz muito bem, assim, cara, tô conseguindo mudar a vida da pessoa com um exemplo que eu tô dando. E te motiva no outro domingo falar assim, poxa, eu vou postar de novo essa foto aqui de 65 km, que é a minha meta. Agora é 30, né? Você tá se preparando pra Nova York. Pra 42 em Nova York. 42. Mas então, assim, te motiva, né, cara? Eu fico hiper mega motivado. Meus pais, meu pai tem 72, minha mãe tem 67. Me desculpe se eu tiver falando a área da idade dele, deve ser isso. Eu dei de presente pra eles uma esteira. Que legal. Né? Então meu pai ele já infartou alguns anos atrás. Né, mudou muita coisa. Apesar que meu pai ele não fuma, não bebe, tem uma vida super saudável e mesmo assim infartou. Olha só. Né? Meu pai, imagina quem bebe, fuma e não tem uma vida saudável. Ele é uma pessoa assim, tem hábitos exemplares, mas alguns que ele precisou mudar na questão de alimentação. Né? Ele segue, ele é demitido no 7º dia, então ele segue certinho todos os princípios ali de alimentação saudável. E depois que ele infartou, eu dei uma esteira de presente para ele, para minha mãe, e cobro todo dia. E aí, como é que tá? Né? Estão gastando, ela leva a sério. Então, assim, é uma satisfação muito grande, né? Que legal, mim, né? Que legal, cara. E assim, o exemplo de você convencer, minha esposa, ela também corre, não faz corridas, ela já fez meia maratona também. Que legal! Já fez, acho algumas. E ela nada também. Que legal. Então a gente tem essa parceria, ele sempre está se ajudando, né? Esse final de semana, nós fomos para Pontal, eu fiz a meia maratona. E dentro dessa prova tinha opções de fazer 5, 10 e 21. Ela fez os 5 km. Que legal, então, que sempre legal. que tem uma prova assim, ela vai junto comigo, apoia. Se não tem a distância que ela vai correr, ela fica na torcida. Se tem a distância dela, vai lá, eu apoio ela também no que ela vai fazer. Então, assim, a gente que legal. Né, casou muito bem com relação a isso. Ela me ajuda muito, assim. Que bacana. Pegando o gancho nesse ponto, Bissuli, a gente sempre fala aqui que a gente precisa caminhar com mais alguém, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E eu queria entender, você comentou da Lilian, sua esposa, né, que está sempre te acompanhando, um ajudando o outro. Você tem mais pessoas que te apoiam a ser disciplinado, a manter o foco? Mentoria, treino, treinador. Como é que é? Sim, a Lilian, cara, é uma grande parceira, né? A partir do momento que eu decidi, essa história que eu contei no começo, de quando eu tinha 29 anos, quando mudei meus hábitos, ela entrou comigo nessa. Top. Né? E a gente sempre parceiro. Ela, assim, cara, a gente tá casado desde 2005, já não sei nem que legal, 17 anos. Desde 2005 e nós começamos a namorar em 99. Legal, então, só pra você ter ideia quanto tempo tá. E assim, cara, eu amo ela, minha parceira.
a gente segue juntos, né? Um sempre dá força pro outro e um não deixa o outro cair. Teve uma época que ela se machucou, teve uma fascite plantar, dando força, não desiste, vamos lá, vamos Top, tratar. top. Quando eu me machuquei, mesma coisa. Então, assim, ela é o meu ponto de apoio, sempre tá junto comigo. Ela se encontrou mais na natação do que na corrida. Tudo bem, tá tudo Forçando, certo. vamos lá, Dida, show de bola, né? Participa. Cara, meus pais me ajudam muito, me incentivam. Eu vejo que eles têm orgulho, né, do que eu tô Que fazendo. bacana. E de mentoria, cara, eu tenho meu treinador, que é o Léo Vendrame, uma pessoa incrível, né? Top. Mudei muitas coisas, eu corro vamos lá, 10, 11 anos que eu corro. E nos 2 anos que eu treino com ele, ele me ensinou técnicas novas, métodos novos, que eu tô seguindo certinho, cara, tá me fazendo muito bem, né? Além dele ser uma pessoa incrível, um ser humano maravilhoso, mudei muita coisa. Vou te dar um exemplo, né? Eu pratico hoje o jejum intermitente. Então eu fico geralmente 16 horas sem comer. Eu termino de jantar, eu jantei hoje 8 horas da noite, eu só vou almoçar amanhã meio-dia e treino em jejum. E treina em jejum. Algumas pessoas têm esse tabu, né? Não pode treinar em Não, jejum não é que vai que não passar mal. pode, né? Mas assim, eu já tentei fazer isso aí. Eu passei mal, cara. Tonteira, aquele sentimento, aquela ânsia, assim, né? Até mesmo o trabalho, cara. Às vezes no trabalho mesmo, vou fazer um jejum assim nessa pegada, já pro lado religioso. E aí eu já fico meio tonta ali, já fico com E o que que é? É nada, mas bebe água. Água sim, não. Água sim. Aí a Mas nada, comida, nenhuma caloria, nada. nada Né? de caloria. E uma coisa que Rapaz. também, minha cabeça imagina, né? Correr de barriga vazia. E assim, eu comecei a estudar um pouco sobre isso, né? A nossa natureza, a natureza do ser humano, nunca foi estar comendo direto, né? Tem uma trilogia que eu li agora de alguns livros, que é o Sapiens, Homo Deus e 21 lições do século XXI. Um autor israelense chamado Yuval Harari. E no Sapiens ele conta a história, né, dos nossos ancestrais lá, dos caçadores, coletores. Os caras comiam quando tinha comida. E o cara tinha que matar ali um leão, tinha que matar algum bicho para ele comer. Ele tava com a barriga cheia? Não tava. Não. Ele Ele tava tava matando exatamente para sobreviver, né? para sobreviver. Então, assim, o nosso instinto, ele já vem disso, né? Não tá no nosso hábito ficar comendo direto, mas é gostoso, é bom, a gente gosta, é legal, né? E aí essa questão do jejum. Assim, Léo, mas cara, como é que eu vou passar mal? Assim, Suri, para pensar o seguinte, você fez uma refeição. Quanto tempo leva isso digerir e realmente tornar energia para você? No mínimo 2 horas. Então, geralmente você está correndo, praticando uma atividade física com o teu estômago trabalhando. Sim. Né? E quando você faz o jejum, você transforma a gordura como fonte de energia. Ah, ok. Entendeu? Cara, todo mundo tem gordura, a gente tem gordura. Você transforma isso como fonte de energia para você. Entendeu? Então, vamos lá. Acordei cedo, tomei meu café da manhã, comi um pão, blá blá blá. Cara, não tá adiantando nada. Daqui 1 hora eu vou treinar. Meu estômago, meu sistema digestivo está trabalhando, não processou isso ainda. Né? Então, só que a gente tem uma barreira psicológica disso. Exatamente. Essa ânsia, esse mal-estar que você falou que você sente, eu também senti no começo. Eu comecei aos poucos. Né? Ele começou a me exercitar uma metodologia para isso. E aos poucos eu consegui, e hoje eu não consigo, cara, se eu comer antes de treinar, umas 2, 3 horas, eu passo mal. O meu rendimento à noite, mudou o negócio. Ele é muito pior do que de manhã em jejum. Muito pior. Eu me sinto mais pesado, sabe? Então, assim, exercitei isso, é um troço interessante, cara, sabe? Então faz muito bem, e faz muito bem pro teu organismo, porque você dá uma pausa. Ele tá sempre comendo, enchendo o bucho de um monte de coisa. Cara, você dá ali 16 horas. E queima a gordura. Você dá 16 horas para limpar teu organismo, teu estômago, não tá trabalhando, tá bonitinho, tranquilo. Essa última meia maratona que eu fiz agora, domingo, foram 21 km em jejum. Em jejum, 21 km. Nada, de boa, tranquilo. Né? Aguinha. Só água. A água tem que ser assim, a água sempre vai bem. Água direto. Hidratando. Né? Água direto, no mínimo 2 litros. Tomar, inclusive. Tomar água. Galera, aproveitando aqui rapidinho. Galera, você gostaria de ganhar uma xícara dessa? Bonita, hein? É bonita, né? Bonita. Bonita a xícara, né? Faltam quantos, Ju, pra mim, por favor? Olhando aqui agora. Às vezes a gente já bateu e nem sabe, né? Faltam 3 inscritos para o Instagram. Não, gente, 3. Para conseguir ter uma xícara dessa com sorteio. Olha só pra você ver. Já chegamos a mais de 100 inscritos no YouTube, que era a meta. E a meta nossa é chegar a 200 pessoas inscritas no Instagram. Galera, 3. 3? Nossa.
Tá fácil, hein? Tá ali, hein? Vamos dizer, a nossa Micrometas. Micrometas. Vamos dizer, apresentando, daqui a pouco tem que dobrar a meta, né? Galera, se inscreva então no canal no Instagram. Vou deixar agora escrito aqui embaixo, aqui, ó. O seu também vai estar aparecendo, tá? Legal. Ó, se inscreva no canal, vamos junto lá, porque falta somente 3. É a nossa micrometa. 200 inscritos no Instagram. Xícara, uma Bíblia personalizada. Olha, que E legal. você escolhe, pode vir pra cá, contar a sua história igual o Missuli tá fazendo, ou participar nos bastidores. Top demais. Missuli, o que você teve que abdicar, assim, abrir mão para você cumprir toda essa rotina sua? Porque eu entendo assim, que não tem como a gente alcançar certos objetivos fazendo a mesma coisa, né? Comendo as mesmas coisas. Eu queria que você contasse o que você abriu mão e o que você sentiu de diferença. Eu abri mão disso e isso me ajudou nisso. Porque às vezes, né, a gente pensa assim, não vou tomar refrigerante. É só saúde. Mas não, talvez isso tenha algum efeito, né? Algum efeito, não sei se é químico que fala, que te ajuda ali no dia a dia. Talvez o refrigerante tire energia e o fato de você não tomar refrigerante dá mais energia. Tô chutando aqui, tá? Não, legal, cara. Tem uma frase que eu gosto muito que é: deixa pra trás, cara, tudo que não te leva pra frente. Entendeu? Deixa pra trás tudo aquilo que não te leva pra frente. Então, assim, se você sabe que tem coisas que não são saudáveis, seja na sua alimentação, seja na sua rotina, seja nas suas amizades, cara, larga, né? Tem muita coisa que você tá envolvido ali, você tá num ambiente onde as pessoas gostam de confraternizar e tá rolando uma cachaçada ali. Cara, beleza, não vou ser hipócrita, vamos lá, uma confraternização no final de ano, beleza, tomou um chopinho, legal. Agora isso é uma rotina na tua vida, né, que tá te segurando, né, putz, tá bebendo toda semana, cara, uma alimentação totalmente cheia de carboidratos, açúcares, né, não quero ser chato aqui, mas é verdade, gente, infelizmente é verdade, né, e eu não vou ser hipócrita, pô, eu curto pra caramba pizza, né, gosto de uma pizza, gosto de tomar um vinhozinho numa sexta-feira, mas eu coloco o dia próprio pra isso. Sexta-feira é o dia que eu e a Lili, a gente come uma pizza, então a gente toma um vinho, a gente come um sorvete e beleza, acabou. Né? Só sexta. É óbvio que às vezes tem recaída, né, cara? Com certeza. Nós temos uma loja de produtos naturais, tem produtos fixos e tem produtos pet. Né? Se muito hidragiado, Só você, olhando pra você ali, né? E você é o dono, você pode pegar o que você quiser, né? Então, assim, não é fácil, mas assim, você tem que colocar a tua meta, teu princípio, o que você quer pra você, né? Então, assim, é fácil? Claro que não. É muito difícil, né? Pô, às vezes você tem um ambiente, você tem seus amigos, que a galera tá confraternizando, né? Assim, vamos falar da galera do futebol, nada contra, mas assim, às vezes a galera pega, se reúne 2 vezes por semana pra rolar o futebol e tem a cervejada, churrasco depois. Queimou. Então... Recupera, esfria. Exato. Então, às vezes você perde... Cara, você perde 1 hora de treino com 5 minutos de garfo. Olha só, 1 hora de treino com 5 minutos de garfo. Então, assim... Mas o garfo, só o movimento não ajuda, não? Nada? Ajuda a engordar. A inflar o pâncreas, né? E assim, gente, vamos lá, mas um ponto importante, tudo que eu tô falando, eu não tô falando nada de estética, tá? Eu tô falando de saúde. Saúde, cara. Sim, eu não tô nem aí, eu quero... Viver bem, viver muito. Bem. Foi domingo retrasado, eu tava fazendo um treino e tava saindo do Parque Náutico no zoológico, pro zoológico ali. Então, fiz aquele percurso ali, eram 25 km do treino. Aí naquilo que eu tava correndo, um senhorzinho de bike, equipadinho, capacete e tudo. Aí ele passou, pô, legal, hein? Quantos quilômetros hoje? Assim, 25. Que legal, já corri muito na minha vida. Né? Hoje eu tô mais na bicicleta. Assim, pô, que legal, mas bacana, né? O senhor mantendo hábitos saudáveis, né? Pois é. Não, a vida inteira eu corri. Agora com 92 anos é só pedalando, né? Nossa. Eu não... Sério, você olhava para aquele senhor, você não dava 92 anos pra ele. 92 anos. Aí assim, cara, me inspirou, até corri mais rápido, até. Cara, legal, cara. Então assim, legal, cara, que exemplo, cara, que bacana. Né? É o famoso servir, cara, tá vendo aí, ó? Ele serviu você ali, entendeu? Como exemplo, como uma conversa interessante ali e tal. Assim, cara, chegar a 92 anos com aquela saúde, top, né? cara. Então não tem outro jeito, né? Você tem que seguir aquilo que tá dando certo. Boa. Né? Então... E tirar aquilo que não tá dando certo. Exatamente. Deixa pra trás tudo que não te leva pra frente. Louco, perfeito, maravilhosa essa frase. Sensacional. Você, Missuli, eu sei que motivação é uma coisa assim, igual o Eno. Gostei dessa simbologia, mas cara, amanhã eu vou de bike trabalhar. Né? Boa. Amanhã eu vou de bike trabalhar. Não, mas aí é o legal, por exemplo, assim, agora a partir depois da motivação é o compromisso. Por exemplo, é um amigo que tá aqui.
Cara, é um amigo. O Bissuli, então, aqui, ó. Cara, de o bike Bissuli é um amanhã. cara super acessível, velho. Então, pronto. Cara, aqui, ó, tô de bike hoje. Beleza, Teve uma que legal. vez- Amanhã de novo. Aí o cara já fala, não, eu não tô de bike hoje. Mãe, No por começo que eu você tá- tava. O Bissuli já me serviu, cara. Teve uma vez que eu tava nessa pegada de correr. E eu falei, Bissuli, pô, tô a fim de correr e tal. Eu acho que aquele dia a gente fez 6 quilômetros, né? E o Bissuli se preparando lá, fazendo a corridinha dele, né? Normal. A corridinha, né? A corrida lá de 10, 20 km. E ele parou pra correr no meu ritmo durante 6 km. Sensacional. Que foi o período que eu aguentei. E aí depois eu morrendo pro carro, e o Bissuli, eu tenho mais 10 pra fazer. E continua. Valeu, Júlio. Quantos cantos dá pra chegar, né? Você não quer que eu vou com você? Mas o Bissuli é um cara muito acessível, cara. Você me fez lembrar de quando eu corri com o Marcelo Schwed. Um abraço pra você, ele corre bem também. Marcelão. É. Aí, beleza, fui lá de manhã, da tarde. Ô, Giovanni, vamos ali correr? Vamos lá no parque? Vamos correr. Eu fui lá, calcei meu tênis, sem hábito nenhum, meu amigo. Quantos quilômetros, chefe, nós vamos correr? 10 quilômetros. Eu falei, como? 10 quilômetros. Ô, chefe. Aí demais, senhor. Um 10, assim, aquele 10 mais ou menos. 10, 6, né? Mano, eu acho que eu tava uns 300 metros ali. Eu já tava... Vamos, Giovanni, vamos. Gosto de sangue na boca, aí é peito que não respira direito. E ele conversando assim e tal, não, Giovanni e tal. Andar Só rápido que pra conseguir ficar conversando. eu tenho que respirar aqui já. E aí, fechou os 10? Eu nem sei quanto tempo a gente fez. Deu 11. Eu acho que a gente Deu fez 5, cara. A gente Sim. fez 5 quilômetros. Mas eu morro. Eu acho que meus primeiros 10 foi com o Marcelo Schwed também. Legal. Acho que foi Foi 5, bacana. cara. Tem que pegar essa foto. Eu tenho a foto, eu vou colocar Gosto, legal. no vídeo aí. Giovanni pra branco aparecer. na foto, né? Tipo assim, ele lá felizão da vida assim, eu quase desmaiando lá, né? Então, Mas a pergunta é a seguinte, Psuli. Tem muitas pessoas assim que não sabem muito o que querem fazer, né? E acabam se prendendo a qualquer coisa que aparece. E eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade, assim. Tudo que é novo me atrai. Ah, bicicleta. Ah, vou andar de bicicleta. Ah, o Psuli corre. Eu vou correr. Sabe? Eu acho que falta um pouco de se conhecer, de autoconhecimento. Mas como é que você, assim, porque pelo que eu entendi, você tem a rotina bem encaixadinha. Como é que você fala, cara, isso aqui não é pra mim. Esse projeto não é pra mim. Eu vou focar nisso daqui. Isso aqui tá dando resultado. Não sei se ficou claro a minha pergunta. Sim. Cara, acho que na minha vida é muito mais importante, assim, de eu entender aquilo que eu quero, eu procuro saber aquilo que eu não quero. Isso é muito mais importante. Às vezes a gente quer tudo, né? Você acha que quer tudo. Mas para pensar aquilo que você não quer pra sua vida. Né? Vamos muda lá. a pergunta, né, cara? O que você não quer pra tua vida? É muito mais importante do que você quer. Né? Você quer juntar 1 milhão? Você quer. Mas Porque você não quer, não tem quer dificuldade abrir mão, financeira ali dentro. você não... Putz, cara, mas eu não quero abrir mão de comer minha Comer uma pizza pizza. todo dia, todo final de semana. Eu não quero abrir mão de trocar meu carro. Beleza. Mas você não vai juntar 1 milhão talvez desse jeito. Entendeu? E a mesma coisa pro esporte. Vamos lá. O que você quer? Você quer ter uma vida saudável. O que você não quer? Você tem que reconhecer suas limitações. Nem todo mundo, né? Eu não vou ser hipócrita, cara. Nem todo mundo tem condições físicas para correr. Né? Nem todo mundo vai gostar de correr. Então eu não quero correr, mas eu quero fazer uma arte marcial. Quero fazer natação. Minha esposa. Chegou um momento que ela se machucou e a corrida começou a ficar sofrida para ela. Vai nadar. Eu não quero mais fazer meia maratona. Vou nadar. Reconhece as suas limitações, né? Dentro do seu propósito maior, você encaixa aquilo que você consegue fazer e aquilo que vai te satisfazer. Não pode ser um troço doloroso e chato, né? Eu falando aqui, eu não quero converter as pessoas para correr. Cara, tem pessoas que têm problemas de articulação, tem pessoas que acham um saco, mas tem gente que gosta de fazer qualquer outra coisa, cara. Legal, vai fazer uma caminhada, vai fazer yoga, vai fazer qualquer coisa, entendeu? Mas assim, movimenta o corpo, ele não vai ficar parado. Né? Então tem que reconhecer aquilo que você não quer, saber aquilo que você não quer para você. Legal. Muito mais fácil. E aquela questão que muitas pessoas falam assim de celebrar as pequenas conquistas. Muito importante. Você faz isso? Claro, pra caramba. Consegui aqui, pô, que legal. Como é que é, pessoal? Pra caramba, opa, apareceu um cachorrinho aqui. Pareceu o Duck. Duck levado. Duck levado. Esse é o nosso Duck levado. O que você perguntou mesmo? Essa vai pra Palhanós. Vai ficar Essa sim vai pra cinza, Palhanós. cinza. Aí, ó, mas também vai. Tudo cinza. 3 né? minutos só de cinza. A questão de celebrar os pequenos resultados. Sim. Porque a gente ouve muitas pessoas falando assim, você tem que celebrar, você tem que comemorar. Mas de onde isso é verdade? Você que é um cara que já está há mais de 10 anos correndo, Ele tem o seu hábito ali, né? Você pode dizer melhor do que a gente se faz sentido ou não. Cara, isso sim, vamos lá, pra corrida, né? Vamos lá, fiz um treino legal.
putz, cara, eu comemoro, eu vibro pra caramba. Fez um treino ruim, né? Acontece, nem todo dia você tá marcando gol. Cara, o que eu errei? Será que comi uma coisa que não fez bem? Será que eu fiz um ritmo que o Léo falou que era pra fazer nesse ritmo e puxei pra esse ritmo? Legal. Né? Então, assim, você tem que celebrar, obviamente, é muito importante. Isso leva pra toda a minha vida. Com o meu time que trabalha na minha empresa. Cara, pô, né, batemos a meta da semana, batemos a meta do... Tem que comemorar. Tem que comemorar. É importante. Pô, o time bateu a meta, todo mundo, né, se ferrou ali, trabalhou, conseguiu. No Verde Oliva, esse mês agora, possivelmente na nossa empresa, a gente vai bater a meta. Que Pô, top. vamos sair comer a pizza, eu, a Jéssica e a Lília, na Top. sexta-feira para comemorar. Mas que dia justo. 30, né? Tem que comemorar, cara, é importante. E recompensa? Você tem recompensa? Ah, fiz meia maratona, agora vou pra pizzaria no Não, delivery. não, senão não bagunça. Como é que é as recompensas? Cara, sim. Como que você segue? Porque realmente tem a vibração. Nossa, eu consegui, aquela explosão por dentro, ali, né? Top, 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 mas... Sei lá, não sente falta do tangível? Assim, Cara, poxa, eu fui lá pra e... treino não, porque assim, a minha recompensa é atingir meu objetivo maior. Eu deixo pro final, entendeu? Entendi. Cara, não vou ser hipócrita, né? Nessa corrida que eu vou fazer em Nova York, se eu atingir aquilo que eu quero, meu amigo, eu vou me encher de hambúrguer. No final de ano mesmo, em novembro. Mas assim... Já vai estar cara, lá mesmo, já come os hambúrguer lá do Tony Stark, lá que ele sai lá comendo hambúrguer quando ele volta. Exatamente, né? Então assim... Mas assim, no dia a dia eu não coloco não, senão vira bagunça, eu me perco. Certo. Olha, isso é importante. porque Mas tem assim, muitas com o meu pessoas que seguem time, isso. por exemplo, cara, às vezes eu coloco uma meta ali, gente, vamos, né, na empresa que eu trabalho, né, vamos colocar uma meta para isso, pô, vamos comemorar, vamos, né, no Verde Oliva. Mas assim, como atleta eu procuro não sair muito do foco, não, senão Top. ferrou, cara. Você já tá na rotina, já tá entendendo, né? Não precisa não, a sair. recompensa é atingir o objetivo maior. Top. Bissuri, para quem quer começar hoje, Boa. né? Sei lá, a pessoa assistiu o seu vídeo e ficou Empolgado. empolgada, né? Ativada, não vamos usar motivada, ativada. Ativou. É legal. Ativou. Cara, amanhã eu vou fazer diferente. Que dica que você dá? O que eu preciso para começar? E de que forma eu começo? Para que isso seja constante, para que não seja só 3 dias depois a pessoa cai no abismo de novo. Certo. Cara, o primeiro ponto é identificar aquilo que você se identifica. Vamos lá, você quer fazer uma atividade física, cara, se identifique, né? Você gosta de pedalar. Giovanni gosta de... Tem que pensar que você identifica, né? Correr eu sofri muito, cara. Eu acho que então, futebol ali... É que a corrida ela é muito sofrida para todo mundo que começa, tá? Ela é muito sofrida mesmo. Depois você pega o hábito ali e fica gostoso. Exatamente, tem um tempo de condicionamento. Mas às vezes você olha assim, cara, eu não me imagino com calção correndo aí. Não quero. Mesmo se identificar o que você quer. Não fazer por moda, não fazer porque você... Obviamente, você se inspira em alguém, em algum atleta, bacana. Mas assim, cara, o que você se enxerga? Né? Tem pessoas que não gostam de correr, que acham horrível. Mas tem pessoas que gostam de, sei lá, vai jogar futebol. Não é que eu não gosto, é que eu sou muito ruim no futebol mesmo. Até acho legal, né? Nem pra torcer dá certo, né? O nosso Paraná Clube aí também... Ixi, É complicado, né? vamos falar de coisa boa. Exato. Foi você, Manda Bissuri, muito. pé frio, então. Você que é. Exatamente. Então, Os paranaenses, então você acabou de descobrir o problema do Paraná. gente, não, olha o nosso Os paranaenses não, os paranistas. Não se ofende os paranaenses aí, Vai rapaz. ficar cinza pra mim agora. Paranista. Paranista. Mas tem, olha, que exemplo de perseverança é ser paranista, né, cara? Exatamente. A gente não desiste. Olha aí, eu não Poxa, sou tão procrastinador assim, não. É legal. Nosso clube não tem divisão pra jogar no que vem, Não mas a tem. gente Olha tá só aí, que legal. tamo ali, né? Tá ali. Crescendo. firme. Mas, cara, identificar aquilo que você gosta e começar. Tem que ter um início. Não Só. deixar pra amanhã, começar. E aí você, né, entender que no começo não tem que estar muito claro que vai ser ruim, que vai ser chato, que Legal. vai ser dolorido, né? Seja o que você quiser fazer, vai fazer musculação. Cara, Vai no doer do terceiro mesmo dia vai jeito. doer pra caramba, vai ser ruim, né? E a tendência nos primeiros 2 meses é só piorar. Sim. Porque vai te faltar tempo, vai te consumir tempo, vai dar vontade de procrastinar. Você vai ter esse universo de variáveis que vão te frear para você parar. Como é que eu continuo? Cara, foca no teu objetivo. O que você quer? Você quer fazer caminhada por quê? Legal. Você quer fazer musculação por quê? Identifica o seu porquê. Você lembra do negócio do porquê lá que a Sim, gente do fez? livro. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho é certo. Perfeito. Vou fazer caminhada. Cara, se você não saber o porquê, ou colocar uma micro meta, uma macro meta, eu quero fazer caminhada porque eu quero fazer caminhada porque, cara, eu quero perder peso.
Quero fazer caminhada porque eu quero ter um hábito saudável, pronto. Legal. Eu quero caminhar tantos quilômetros por dia. Quero fazer musculação porque o cara quer ser um bodybuilding. Pô, legal, quem gosta acho do caramba isso. Né? Coloca a meta dele, mas vai ser difícil. Tá tudo vai ser difícil. Vai ter que pagar o preço que ele paga. O preço não é... Mas depois que entrou na sua rotina e virou um hábito, amigo, é muito gostoso. Aí você já não quer viver sem, né? Que legal. Eu tenho um amigo, né, que você conhece, o Márcio Stipp, que a gente trabalhou durante 7 anos juntos. E o Márcio, ele sempre ia pra academia, mas assim, era altos e baixos, altos e baixos. E hoje o homem pegou gosto pela academia. Domingo, feriado, de noite, treina ele gosta de treinar à noite, noite. Cara, ele tá sempre postando lá. Então virou hábito. Virou hábito. E assim, que essas práticas saudáveis virem hábito na nossa vida. Top. Só que a gente precisa perseverar. Se a gente ficar na motivação, esperando a motivação, ela nunca vai chegar e a gente nunca vai sair do Na lugar. verdade, ela chega, mas é igual só menos. O João Jota falou uma frase, né? Não espera a motivação chegar. Começa que a motivação vem. Boa. Exatamente. E assim, cara, a atividade física, ela te ajuda você a equilibrar, né, o seu corpo, sua mente e sua alma, né? Isso é muito importante. E eu te digo uma coisa, cara, se você não tiver com esses 3 equilibrados, esquece, né? Como é que você vai, né, você vai querer servir a Deus, né? Vai querer ser um exemplo se seus hábitos não são saudáveis. Perfeito. Você não está bem consigo mesmo, com o templo do Espírito Santo, que é aquilo que eu Sim. falei, né? Sim. Que a Bíblia fala que eu tenho o Espírito Santo. Então, assim, tudo tem que equilibrar, tem que estar muito bem casadinho para você. E você não vai ser feliz, não vai ser legal o dia inteiro, não vai ser mar de rosa, tudo é ruim. Mas vai de como você consegue equilibrar isso e não deixar que os 2 extremos te consumam. Exato. Né? O budismo, que é uma coisa que eu gosto muito de ler, eu não sigo, mas eu gosto muito dos ensinamentos como filosofia, né? É a arte do equilíbrio. Você conseguir equilibrar tudo isso, né? Os extremos, cara, nunca toma uma decisão na tua vida quando você está muito feliz, quando você está muito bravo. Vai fazer besteira. Né? Nossa, comecei a treinar, tá legal, bacana, vamos escrever uma maratona. Esquece, para, cara, besteira. Né? Entenda melhor isso. Ou às vezes tá muito bravo com alguém, cara. Vai lá e fala uma besteira lá. Pô, vamos lá, alguém te falou uma coisa na empresa, você não gostou, tu escreve aquele e-mail raivoso ali, Mano, espera, salva ele. Eu tenho certeza que se você estava muito raivoso naquela hora, se eu esperar 1 hora, você apaga aquilo, você esquece, ou você reescreve. Perfeito. Legal. A gente usa uma frase aqui, era isso que você falou, não? Não, outra coisa, pode falar. Que durante a raiva, você tem 30 segundos para você absorver essa raiva, respirar, para você tomar a decisão certa. Se você, nesses 30 segundos de raiva, você solta mesmo, fala e faz, em 30 segundos você vai se arrepender do que você fez. É exatamente o que você falou. Não, pega o e-mail, respira. Puxa uma água, vai tomar um café. Não é fácil. Não é fácil. Mas é um hábito também. Pode ser criado isso aí, porque dificuldade nós vamos passar continuamente. Enquanto você estiver vivo, vai ter problema. E esse problema você precisa ser tratado da forma correta. Exatamente. Tem um ditado que fala que 90% dos nossos problemas, dos conflitos, eles são gerados pelo tom de voz e não por discordância de ideias. Que doideira. Cara, a gente tá aqui, começou a conflitar, eu tô falando mais alto que você e pá. Problema surge aí. E aí começa a mexer o ego, né? Às vezes a ideia não tá tão discordante. Mas a forma que você tá falando. Você tá falando, cara. Né? E aí você quer impor, é óbvio, o ser humano ele é fogo, né, cara? Quer impor. Tem um colega nosso, que você conheceu ele na empresa que nós trabalhamos, um gerente de PCP, muito gente boa. E ele tinha uma estratégia de, em situações de conflitos em reunião, ele começava a falar mais baixo que todo mundo. Olha que loucura, velho. Caramba, é incrível isso, cara. É mesmo? Conflito, bicho pegando, a gente tinha a nossa sala de reunião lá, bicho pegando. E ele PCP, né, planejamento de produção, pegava ele. Você conhece, cara. Gente boníssima, gosto muito dele. E o bicho pegando, e o pessoal ali, vindo pra cima dele, e ele falando mais baixo. O que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que parar pra ouvir. E é uma pessoa de autoridade, né? Era um gerente de PCP, então tem que ouvir. Então tava todos nós ali, tava ali eu que era o gerente comercial de distribuição, outro gerente de vendas direta, a gerente de administração de vendas, gerente de marketing, o bicho pegando, e ele respirava e falava baixo. E aí, de repente, tava tudo mais tranquilo, porque todo mundo entrava na vibe do cara. Sabedoria, hein, cara? Cara, incrível, eu procuro trazer isso pra mim também. É difícil pra caramba. Com certeza. Na hora do calor. Já quer falar alto, né? Nossa, cutuquei você aqui, deixa eu pegar e dar uma nele. Cara, não é assim que se resolve. Né? A inteligência emocional, cara,
Por isso quando você fala pessoa, fulano é inteligente, mas assim, qual o conjunto de inteligências que essa pessoa realmente tem? Cognitiva? Sim. Emocional? Tem várias inteligências. Sim. E a inteligência emocional hoje, cara, ela ajuda pra caramba você reduzir conflitos, né? No mundo não sobrevive o mais forte, quem se adapta melhor. Perfeito. Se adapta a isso. Exato. Olha que bacana, né? Então, atividade física, a prática saudável ajuda você a evitar conflitos, Totalmente. a Concentração, você né? ter mais concentração. Tem uma frase que eu gosto muito assim, que né, eu ouvi uma vez. Cara, se você não ganhar da batata frita, você vai ganhar de quem, meu filho? Ô, Né? Se louco! você não ganhar da batata Apareceu uma frita, você imagem vai... lá do Batata Frita do McDonald's. Ganha dela, Você filho. vai ganhar de quem? Então, de fato, a gente precisa se posicionar, fazer o que precisa ser feito, porque, cara, não é legal, né? Procrastinar, ali naquele momento é gostoso, mas eu tenho certeza que todo mundo chega à noite e fala, cara, putz, podia ter corrido, podia ter lido um livro, podia ter evitado refrigerante hoje. Então, assim, não é legal. Só que daí a gente dorme, outro dia tá tudo bem, aí você faz as mesmas coisas, daí antes de dormir bate aquela bad, aí dorme. Só que a gente Não precisa mudou o hábito, o parar. pequeno hábito ali poderia ter sido mudado, né? Programar o outro dia. Exato. Né? Deu a bad ali, poxa, não. O que eu vou fazer amanhã? Se a pessoa no dia anterior ela faz a programação do dia dela, no dia Isso, seguinte, cara, ela consegue dar uma exatamente. vitória no nível sensacional. E quantas vezes no próprio trabalho, né, cara, que a gente faz um monte de coisa, termina no dia, se fez um monte e parece que você não Fez concluiu nada, nada. exatamente. A sensação Nossa, de eu não tenho ter muito feito. isso. Trabalhou o dia inteiro. Tinha um diretor nosso, que ele falava assim, foco nas acabativas, não nas iniciativas. Lembra que Boa, apareceu, boa, né? boa, Lembro, boa, lembro. boa. Né? A gente tem muita iniciativa, né? Muita iniciativa. Começa a criar um monte de coisa ali, daqui a pouco você tá com um monte de batata quente na mão e não tá conseguindo tratar nada. Né? Isso é uma coisa que eu vejo, a gente tem muito esse exemplo com nada contra, né? Não tô dando uma... Tudo bem que eu sou tiozão, mas, né? A gente vê que essa geração mais nova tem muito disso de iniciativas e poucas Criatividade. Mas e aí, bacana. finalizar. Não acaba. Não acaba, né? Então, assim, é complicado isso. Tem que finalizar. Perfeito. Muitas iniciativas e poucas acabativas, cara. Isso aí é complicado. Complicado. Você é um cara criativo, mas não finaliza, então você não criou nada. Você só tem boas ideias, mas não executa nada. Exatamente. Cara, sensacional, tá? De verdade, eu quero agradecer muito, Opa, cara. legal, Muito, eu que muito mesmo. agradeço. De verdade. Que aprendizado. Eu gostaria de dar até um resuminho, ó, lá, ó. Priorizar as coisas, ter as metas, equipamentos, que até que você falou do questão do relógio, então tem que saber quais equipamentos vão te ajudar a alcançar seu resultado. Disciplina, não ter hábito, contribui para a procrastinação, né? Então não tem hábito, contribui para a procrastinação. Não existe atalho para alcançar o sucesso. Uhum. Não adianta então eu querer correr 42 quilômetros ali e pegar uma moto, ficar passeando aqui 42 quilômetros e depois E pra tudo, né? ir Pra para a sua vida vida inteira. financeira, pra sua vida familiar, pra tudo. É o tempo. Tem que respeitar Tem que o respeitar caminho ali, né? O o processo, tempo, o o desenvolvimento e processo. tudo mais. Micrometa, macrometa, a importância de servir, depois você chega no pico da montanha ali, poxa, e agora? Desce a montanha, tem um novo aprendizado. Você desce ela, então agora eu preciso levar mais pessoas para fazer o que eu faço, que é um bom hábito. Isso é um ótimo hábito, então poder servir. E dentro do propósito, entenda o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo. Cara, é muita coisa. Um aprendizado fora de série, É cara. isso, a gente tá aprendendo juntos aqui. Muito bacana Sensacional. conversar com vocês aqui também, muito legal. Muito Top. bacana essa troca de experiências aí. Ó, para fechar com chave de ouro, tem uma Vamos lá. pergunta que é a Ai. pergunta. A gente sempre faz para os nossos amigos que aparecem aqui, porque a gente começa a entender o propósito da pessoa, né? O fim. Ela começa a imaginar o fim, né? Como que vai ser o meu fim ali, né? Se hoje fosse o seu último dia, sua última oportunidade de dar um recado pro mundo, vai chegar para muita gente esse vídeo. Uhum. Qual que seria o recado que você deixaria para essa galera aí que tá te ouvindo aí pela última vez aí? Vamos lá, se hoje fosse meu último dia, eu tivesse que dar um recado para as pessoas. Exatamente. Meu último dia, não o último dia da Terra. Não, você não tá morrendo. Mas assim, você não vai ter mais contato com a mídia. Vamos dizer assim, que você não vai mais falar assim com o grande público, né? Vai chegar a 1 milhão de visualização. Receba. Vai. Né? Mas assim, como que seria assim? Não, esse é o meu último recado que eu gostaria de deixar para a humanidade. E depois dali eu vou descansar, vou desfrutar minha família, enfim, essas coisas. Cara, acho que o que eu procuro passar para as pessoas também e procuro sempre me questionar é qual é o seu propósito nessa Terra? Por que você está aqui?
né? Definitivamente, por quê? Parece uma pergunta simples, mas não, ela é bem complexa, né? E as pessoas não entendem o propósito delas. Muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas, cara, fazem, vamos lá, em mês de maio, uma colega minha se suicidou, né? Uma semana depois do aniversário da minha sobrinha, ela estava com a gente na festa ali, até conversei com ela e uma semana depois ela se suicidou, né? Ela pegou, se trancou no quarto, ligou uma lareira, deixou um recado, enfim, se suicidou, né? E assim, cara, eu fiquei me perguntando, cara, se eu tivesse uma Sim. oportunidade de conversar mais, eu não tinha, né? Não era Não tinha tão percebido, próximo né? também, né? Eu conhecia ela, não era tão próximo, mas, cara, de despertar o propósito nessa pessoa. Quando a pessoa perde o propósito, Exatamente. cara, perde sentido a tua vida, né? Perfeito. E a depressão é algo que está consumindo, está matando as pessoas. É, tudo isso que eu falei, que eu trago para mim, né, tudo isso é um combustível que me traz que me deixa vivo e que me faz eu continuar, Perfeito. porque eu achei meu propósito. Sim. E quantas pessoas que não têm propósito na vida, cara, que se suicidam, que se entregam para as drogas, para as Sim. bebidas, né, que às vezes tem um casamento aparentemente feliz, o cara tá traindo pra caramba a mulher dele, Sim. tá tudo legal ali, uma aparência, né, mas não tem um propósito. Então assim, qual que é o teu propósito? Exercita ele, né? Boa. Por que você veio nesse mundo aqui? Tenta identificar por isso. Boa. Se cada pessoa conseguir identificar isso e aplicar isso, eu tenho certeza que a humanidade seria muito melhor. Top, 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 top. Confesso a você que há um tempo atrás eu tive uma depressão profunda, cara. Profunda, profunda. E foram mais de 9 meses nesse tipo Olha de só. depressão. Foi terrível. Eu pensava em me matar, não tinha força de levantar do chão. Foi um negócio surreal, assim. E aí surgiu meu propósito, na dor. Eu preciso ajudar pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Por exemplo, você falou da amiga que tirou a própria vida em maio. Pô, isso parece que, que, que arranca meu coração, cara. Dolorido. Porque, assim, de alguma forma a gente poderia ter feito alguma coisa, sabe? Talvez nessa época, se tivesse um vídeo, talvez se tivesse, sabe? É isso o propósito, sabe? A gente não quer, vocês querem ficar milionários? Cara, pra ser bem sincero, assim, vai vir com resultado, vai Tudo vir consequência daquilo que você está consequência. fazendo. Mas é o objetivo? Não, não é a minha meta. Não é a nossa meta. A nossa meta é alcançar pessoas que vão encontrar a sua história e vai ter uma ativação ali, de repente tá desmotivada, tá em estilo de depressão, e vai falar, cara, vou dar uma caminhada. E essa caminhada gera algumas. Você vai saber muito mais, né? Mas gera uma alegria, assim, vai tirando uns pesos, né, cara? Vai, Exato. né? Areja, Areja. oxigena, tudo, né? Então é bem isso. Cara, Jesus Cristo deixou como maior mandamento amar o seu próximo como ti mesmo. Combate mesmo. O que eu falei no começo? Qual que é o teu primeiro compromisso contigo mesmo? Se Exatamente. você não tem um compromisso Não se contigo, ama, você não se ama, você não tem seu propósito, cara, como que você vai fazer algo por alguém? não tem como. Não vai Se fazer você por não identifica o alguém. seu propósimo ali, você vai lutar para aquilo e tudo mais. Exato, Como você vai servir exato. alguém? Com o quê? Você não tem Exato. E propósito. esse mandamento, aquilo que eu falei, eu falei que eu não sou um cara religioso, mas eu Mas gosto de muitos conhece, exemplos. Eu conheço a conhece. Bíblia, acho um livro fantástico. A história de Jesus Cristo, cara, ele Um grande incrível, mestre. incrível, Grande incrível, mestre. incrível, incrível. Mas as pessoas não seguem, né? Olha como a gente está vivendo hoje, as pessoas Sim. brigando por política, cara. Se matando Se por isso, né? matando. Muito Cara, você vê pouco. muito cristão hoje em dia que o pessoal não posta uma mensagem de propósito da pessoa, mas está compartilhando o político dela e cutucando o outro, seja quem Perfeito. for. Esses caras não valem nada, cara. Nenhum deles vale nada. Os caras E são aí tudo perde o podre, propósito de tudo cara. ali de novo, né, cara? Podre, cara. Então, assim, meu, você entender que você amar o teu próximo como você mesmo é uma coisa muito complexa. Teu Sim. próximo, cara, meu próximo não é você, não é ele. Meu próximo é aquele cara que tá queimando crack Exatamente. no cruzeiro. Exatamente, cara. Eu amo ele como amo eu mesmo? E eu me amo, será? A Exato. ponto de deixar o seu próximo ali naquela situação e de repente não soltar uma palavra. Assim, nós tivemos uma situação até nos outros vídeos para trás que o Ju fez esse comentário, né, Ju? Você falou isso, né, na gravação, sobre aquele rapaz que morava na Ah, nossa rua. sim. Assim, teve um menino lá que foi assassinado, né? E aí eu não Talvez tive se coragem tivesse. de falar, né, com ele e tal, de estender a mão e falar, cara, você precisa de ajuda. Assim, é o aprendizado, né? Poxa, teve aquela situação com a amiga,
Poxa, eu imagino você agora falando assim, pô, se eu ver alguém que tá com esse tipo de depressão, eu vou parar pra ouvir. Não, filho, vem cá. Não, o que que é que tá acontecendo? Não, vamos fazer uma caminhada junto ali no parque, que é o seu propósito. E Exato. aquilo que você tem de melhor, você vai usar para ajudar alguém, vai servir alguém ali. Né? O que nós temos de melhor hoje, Ju, é isso aqui, cara. É anunciar, é falar do amor de Deus, é pregar, é usar você como exemplo ali para as pessoas. Falar, Ajudar as poxa, galera, pessoas, né? vamos lá, vamos movimentar, sair da cama, dar uma força e tudo mais. Porque esse é o nosso propósito e nós precisamos usar isso com muita força, né, cara? E sabe o que é mais engraçado? Desculpa te cortar, Absoli. Tranquilo. Quando a gente entende a urgência das coisas, Sim. sabe, cara, pessoas estão morrendo todos os dias. Porque eu e você não estamos abrindo a boca. Porque você que está nos assistindo não está abrindo a boca. Então, a partir do momento que a gente entende a urgência das coisas, a gente começa a fazer o que precisa ser feito. Só que aí vem um ponto importante que resume tudo que a gente falou até agora. Eu primeiro preciso estar bem. Exatamente. Eu primeiro preciso me amar, para depois eu servir alguém. Porque às vezes a gente quer fazer o inverso, né? A gente quer ajudar todo mundo, né? Abençoar todo mundo. O negócio tá piscando aqui. Eu acho que é o cabo aí. Aí vou arrumar isso pro próximo vídeo. Vou tentar fazer aqui, ó, sem mexer na No mesa. próximo vídeo vai estar Sem mexer na ok. mesa, que eu acho que tô mexendo na mesa aqui. Eu quero ajudar todo mundo e eu acabo esquecendo de mim. Exatamente. E aí, quando eu vejo que eu ajudei todo mundo, mas eu tô ali num vazio, num abismo profundo, eu me perco. Então, olha a importância, cara, de você ter hábitos saudáveis, de você cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que você trouxe muito bem, para que eu esteja bem para ajudar outras pessoas. Mas assim, não dá para procrastinar. Não dá para esperar 2023 para começar a fazer isso agora. Ah, meu Deus do Isso céu. é Não, é agora. agora. Isso é agora. Esses dias eu tava conversando com a Lilian, cara, ela, minha esposa, cara, a gente conversa muito, ela é minha amiga, né? A gente... Só declaração de amor pra Lili. Olá, Assim, Sim, cara, cara, não, não seria nada sem ela, né, cara? Top, sensacional. E assim, a gente percebeu que hoje as pessoas, elas procuram muito, elas procuram muito aparecer antes de ser. Falou. Cara, né, quantas vezes a gente procura parecer algo antes de ser algo de verdade? Eu quero transmitir uma mensagem, quero transmitir aquilo que a gente falou de status, né? Que você comprar aquilo que você não precisa, o dinheiro que você não tem, pra você mostrar para pessoas que você não gosta. Vai dar, mano. Né? E aí você quer parecer algo antes de você ser algo. Né? E tem tanto conteúdo vazio, tanta, né, necessidade de autoafirmação, o ego, né, cara? Nossa, o ego destrói. Destruidor, cara. Destruidor, cara. Destruidor. Destruidor, né? Muita gente com o ego lá em cima e é o cara que não consegue dormir 8 horas numa noite, porque deita no travesseiro e pensa Cheio de B.O. tanta coisa ruim que fez para as pessoas durante o dia, tanta coisa ruim que fez para ele durante o dia. Perfeito. Né? Então a gente tem que trabalhar para a gente ser, porque você vai aparecer naturalmente. Perfeito. Se você, seja o que você for, cara, como profissional, pessoal, aquilo que você realmente vive, o seu propósito, ele vai aparecer. Você não precisa mostrar. Perfeito. Né? Então, que as pessoas exercitem isso, né, cara? Eu me cobro muito disso todo dia. Eu preciso exercer aquilo que eu tenho como meu propósito. Top. Né? Na minha equipe, né? na minha equipe da empresa que eu trabalho, com a minha esposa, que é minha sócia, com a Jéssica, que é minha sócia, pô, né? com as pessoas que treinam comigo, com os meus amigos. Cara, vamos exercer o propósito. Vamos, né, nos respeitar e aprender, ouvir, né? Tirar conteúdo de todo mundo. Todo mundo tem um conteúdo bacana pra gente aprender. Perfeito. A gente sempre fala que existem tesouros guardados aí dentro, né? Enterrados aí dentro. Enterrados lá, aí dentro de você. Tem, E aí você precisa muito, escavar para você descobrir e transmitir aí. a sua mensagem. Cara, se deixar a Maravilhoso. gente ficava. Muito bom. Mas sim, de verdade, gratidão, muito obrigado Opa, mesmo, cara. Que amém, Deus possa obrigado, te abençoar eu que poderosamente aí em toda a sua trajetória, toda a sua vida, com esse desejo maravilhoso de servir, né? Prontidão, né? Assim, o Ju chamou, tá aqui, né, com a gente. Isso é incrível, de verdade, assim, gratidão mesmo, assim, prazer imenso em te conhecer. E a gente vai conversar, porque eu tenho que dar um jeito, ou de caminhar, ou eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, porque o negócio tá feio ao meu lado. Não, legal. A gratidão, eu aprendi muito com você. Agradeço, parabéns vocês pelo projeto, acho muito bacana, né? Um conteúdo. Eu já acompanhei alguns vídeos que vocês gravaram, né? Legal, acho muito legal. bacana, porque, cara, tem muito conteúdo ruim hoje em dia. Né? Tem muita coisa boa, mas tem muito conteúdo ruim. Muitas pessoas vendendo fórmulas mágicas aí de sucesso financeiro, sucesso na saúde, né? E não, vocês estão pegando exemplos práticos de pessoas normais, seres humanos normais. Exatamente, Né? cara. E pessoas simples podem fazer coisas incríveis. Pessoas normais podem. Não existe não existe jeito certo de fazer coisa errada, não existe ninguém melhor do que ninguém, cara, todo mundo é igual. Você conhecendo suas limitações e traçando metas para ela,
vai longe. Boa. Perfeito. Show. Legal? Gente, obrigado por ter nos acompanhado até aqui o final. Se você, né, não deixou o seu Sempre like esquece. carinhoso, seu Sempre esquece de comentário, falar, você acredita? Não, pô. compartilha, faz isso agora. Dá um dedinho aí, ó. Não custa nada. Bota o Boa. dedão no like aí, comenta se você gostou, se você tem alguma sugestão, compartilha essa mensagem com seus amigos, potencializa, faz esse vídeo chegar aí para mais pessoas. Fechou? Show. Esse foi mais um Prossiga Cash. Obrigado, Nego, por mais Muito uma demais, gravação. né? Que satisfação. Bessuri, Meu irmão, obrigado. Valeu. Cara, obrigado. Valeu, de verdade. brigadão. Gratidão. Valeu. Isso aí. Tamo junto. Até depois do fim, gente. Valeu. Valeu. Valeu.